Que horas que começa o jogo da Ponte, Jorginho? 19 horas. Aonde que é o jogo? Batistão em Aracaju. E quem que joga? Confiança e Ponte Preta. O Lupe já vai trazer informações da Ponte. Alô, Marisa! Alô, Mar! Obrigado, Mar. Já passei na padoca, hein? Só que é muito cedo que eu passei, não tinha sopa, viu? Então, sabe o que fizeram pra mim, rapaz? Um Minas quente com 2 ovos, que é pra dar um reforcinho. É, vai até às 11, né? Hein, Edu? Deixa eu ver aqui. Alô, Marcel! Viu, Edu? Você viu já? Até às 10. Tá vendo, Edu? Você chega na rádio, o cara já fala até... Hoje até às 10, hein, Edu? É assim que é fogo, né? Olha, muito obrigado pela gentileza. Feliz Natal. Ô, Marcel do Canadá, meu irmão. Muito obrigado pra você também, viu? Grande Marcel, lá do Canadá, sempre acompanhando a gente. Alô, Vartinho e Aguiar! O Valtinho é o único botafoguense que eu conheço, cara. Ele é padeiro lá na Glicério. E o Valtinho, você tem que ir de manhã, Valtinho. Uma madrecita não tá gostando do pão, cara. Não é possível. O pão da tarde é sensacional. Sensacional! Faz 10 anos que todo dia 6h15 da manhã eu falo pra moça assim, ó, baguetinho, mas moreninho, tá bom. Ela pega os brancos. Ô, bom dia, olha, moreninho, hein? Não, esse não, o outro. Ah, ô Vartinho, volta pra de manhã. Um abraço, Aguiar, muito obrigado. Vamos dar uma faturada? Leandro Renato, hein? A gente volta já. Uma paixão nacional é o futebol. Outra paixão são ferramentas. Na Luitex, você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo. São mais de 50 anos de tradição. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. BM Brasil Veículos. Veículos novos e usados. Há 13 anos trabalhando com o que há de melhor no mercado. Todas as marcas e modelos. Compra, venda, consignação, financiamento e mais. Atendimento com equipe especializada para proporcionar o melhor negócio. Faça uma visita. BM Brasil Veículos. Na Avenida Brasil 1614, em Campinas. Acesse bmbrasilveículos.com.br. A BM Brasil compra seu veículo e você já sai com o dinheiro em menos de 24 horas. Edu Pinheiro. Então, 19 horas, tem Confiança e Ponte. Já o Lupe, informações da Macaca, mas antes das informações, eu queria saber do CH, o moço de Jundiaí, a sua expectativa. Tá dura a fase da Macaca, CH, diga lá, um abraço, CH. Daqui a pouco o CH... é o seguinte, queria mandar um abraço, viu, Jorginho? Pro William Cabelo, que trabalha na IPTV, encontrei com ele hoje. Porque o Fabinho Moreno, técnico da Ponte, o pai dele foi o Robertinho. Meu treinador. Você tá brincando? O Robertinho foi treinador nas categorias de base do Guarani. Ele trabalhou no Guarani, o Robertinho? Não lembrava. Aí, eu estava na Portuguesa, o Zé Teodoro. Era 2005, 2006. Zé Teodoro foi contratado. Zé Teodoro. E o auxiliar técnico. Jogou no Guarani da Terra do auxiliar técnico do Zé Teodoro era o Robertinho Moreno também. Então nós trabalhamos em 2 clubes. O cara é espetacular, uma pessoa. O Robertinho Moreno foi auxiliar técnico do Zé Teodoro. Do Zé Teodoro? Foi auxiliar técnico do Zé Teodoro. E o Fabinho Moreno, ele já andava junto, sabe? Já sempre todas. Inclusive nós conversamos aí, esses dias nós nos encontramos aí num shopping aqui em Campinas. E conversando com o Fabinho.
E a gente relembrando, né? E o Fabinho era um menino ainda. Menino. E ele acompanhava o Tá, mas deixa eu te contar, Vamos porque lá. a turma Robertinho Moreno, não lembra, o Robertinho foi revelado na década de 70, era meia. Naquela época tinha o de cara complicado ele jogar, outros também, mas eu consegui achar, graças ao William Cabelo, nosso grande amigo da IPTV, tem um gol do Robertinho, gente, no YouTube, Ponte Palmeiras, 1976. Se você digitar no YouTube, Ponte 3, Palmeiras 0, 1976. A narração é do Milton Neves. Aí o que acontece? O Lúcio faz o primeiro gol, a zaga do Palmeiras sai errado, o Lúcio rouba a bola, ele tabela com o Parraga, entra na área e bate, vencendo o goleiro Emerson Leão. Lá no gol da Fepasa, que tinha quadra de basquete. 1976. O segundo gol, lançaram o Lúcio, ele ganha da zaga, fizeram o pênalti nele. Quem cobra o pênalti é Parraga, 2-0. E o terceiro gol é o gol de entrada. O Lúcio bate o escanteio, a zaga do Palmeiras não fez a marcação no Robertinho Moreno, o Robertinho mata na coxa e bate de primeira, no canto direito do Emerson Leão, 3-0. Então, para você rever no YouTube, você pode colocar lá 10 de março de 1976, Ponte 3, Palmeiras 0. A Ponte com Moacir, Jair Pisserno, Oscar Polozzi e Odilei. Pedro Omar, que veio do América Mineiro, depois Zé Luiz e Marco Aurélio. Lúcio, Robertinho, Parraga e Tuta. E o técnico, seu Zé Duarte. O Palmeiras com Leão, Rosemiro, Samuel, Arouca e Ricardo. Dudu e Ademir da Guia, só isso. Edu, um tal de Ebert, depois Jorge Mendonça, Toninho e Ney. E o técnico do Palmeiras aqui, eu acabei esquecendo de colocar o técnico do Palmeiras aqui. Mas eu coloquei errado aqui. Repeti, Zé Duarte. E esse Samuel é aquele mesmo, revelado pela Ponte. O Samuel, o Nelsinho Batista e o Teodoro, os três foram vendidos para o São Paulo em setembro de 71. E aí o Samuel foi o primeiro que saiu do São Paulo. Foi para o Palmeiras, inclusive nesse ano aqui de 76, o Palmeiras foi o campeão paulista. O Samuel foi campeão paulista no São Paulo, depois foi para o Palmeiras. O Nelsinho Batista também foi bem no São Paulo, foi para o Santos. E o Teodoro continuou no São Paulo e fez parte do título, o primeiro título brasileiro de 77 do São Paulo. Muito bem, 17h42, oi CH. O que esperar dessa macaca, hein, CH? Um abraço, boa tarde. Daqui a pouco o CH. E tem outra coisa do Robertinho Moreno também, Glega. Esse jogo é do YouTube. Deixa eu te contar, o Robertinho, ele foi técnico da Ponte em 98. 98. A Ponte estava na Série A2. Deixa eu te contar. Eu tava começando aqui na rádio, era educadora, né? Educadora. Depois virou Bandeirantes. Isso faz 22 anos e meio atrás. Deixa eu te contar. Era sábado de carnaval. E eu percorri a General Osório e eu tinha que ter uma mala, essas malas aqui, uma mala preta, né? Levar rádio, tudo. Era diferente de fazer plantão. Isso há 22 anos e meio atrás. Era um sábado à tarde. E aí teve um jogo em Ribeirão Preto. Alô, pessoal de Ribeirão Preto, AM 1270. Grande abraço a Ribeirão, cidade maravilhosa. Maravilhosa. Comercial e Ponte Preta. O Robertinho Moreno era o técnico da Ponte, mas era interino. Ele ficou 7 jogos, tá? E começa o jogo. O Comercial tinha um tal de Jacaré, marcou 2 gols. Carlinhos fez 2, Ariel e Pedrinho. O Comercial goleou a Ponte de 6-1. 6-1. Eu vou falar pra você o time da Ponte daquele sábado. Vamos olha lá. só. Jefferson, Jorge Luiz, lateral direito. Depois foi pro Palmeiras, Corinthians. Depois entrou Fábio Luciano. Menino ainda. Menina, uma das maiores revelações em termos de zaga da Ponte. E João Marcelo. João Marcelo era meia boca. Sérgio Baresi, quem que é o técnico do Guarani? Sérgio Baresi, exatamente ele. Exatamente é ele. técnico do Sub-20 do Guarani? Exatamente, do Sub-20 do Guarani e fez toda a categoria de base do Sérgio Baresi como atleta, foi no São Paulo. Foi no São Paulo, então. Mas o Sérgio Baresi estava jogando essa partida pela Ponte aqui, tá? E Dionísio. Dionísio era o Coringo e tal. É, mas o Dionísio era bom jogador. Era bom jogador. Olha, o meio de campo, Ataliba, Fabinho, os dois revelados na Ponte, Griso. O Griso é um carequinha, veio de Santa Catarina, subiu com a Ponte depois, já tinha subido em 97. E bom Claudinho, jogador. Pô. Claudinho, jogamos tem tudo histórico na Ponte. E depois Alessandro, lembra do Alessandro? Celinho, olha o Celinho aqui, que vocês entrevistaram aqui. O Celinho é um atacante. Celinho, atacante, pô, jogou no Guarani, na Ponte e no Campinas. Depois, sabe quem que eu tô no lugar do Celinho? Luiz Fabiano. Na época era só Fabiano. Menino também. E Regis Pitbull. Não é um time para tomar de 6 o Comercial. Não, mas de tomou. forma alguma.
6-1. E aí, o que aconteceu? Terminou o jogo foi à tarde, e como é que chama aquele bloco do City Bar que sai? Não era sábado, acho que faltava uma semana pro carnaval. Saia lá Band City, lá, aquele bloco lá. E saiu o bloco da Ponte, rapaz. E os negros na maior alegria. E pra explicar pros caras que tinha sido 6-1, quem tava nem... Outra passagem do Robertinho Moreno. Robertinho. Né? Muito bem. O Robertinho Moreno, ele também foi técnico da Ponte na Copa São Paulo de 99, 2000, 2001 e 2002. O Robertinho Moreno já faleceu. Já faleceu. Né? Em 99, a Ponte foi quarta colocada na Copa São Paulo. Em 2000, a Ponte foi eliminada nas quartas de final pelo Santos. Eu lembro desse jogo. Aliás, a Educadora na época transmitiu. Eu estava no plantão desse jogo aqui. Santos 1.0, gol de Wendel. Aliás, não é o Wendel, aquele que... Não é o Wendel. E o técnico do Santos era o Giba. O Eldon. O Eldon, atacante. Depois jogou aqui na Ponte, Jogou na Ponte em 2004, marcou 3 gols, um derby e tal. Em 2001, aliás, o Eldon, inclusive, jogou na base do Guarani. Jogou na base do Guarani, sim. O Eldon jogou. Em 2001, na Copa São Paulo, a Ponte não passou da primeira fase. Em 2002, a Ponte foi terceira colocada. E olha que tinham 64 equipes. Nas quartas de final, teve um derby lá em São Paulo, no Ibirapuera. E esse derby foi 1-1. O Vaguinho fez o gol da Ponte e Ederson Ramalho marcou pro Guarani. Lembra dele? Ederson Ramalho? Ano de 2002. Era o Ramalho. A gente chamava ele de Ramalho, exatamente. Ramalho. Aí nos pênaltis, a Ponte ganhou de 6-5. Sabe quem que errou esse pênalti pro Guarani? Quem? O Alex. O Alex depois foi pro Corinthians. O Alex, internacional campeão do mundo. Exatamente. Já parou de jogar. Já parou. Que o Guarani trouxe do Primavera. Eu não sei se era o Primavera. Você lembra que tinha aquele time Ozan? Que é treinado por Eli Carlos. Eli Carlos era o treinador do Ozan. E o Neto era jogador desse time. O Neto jogou no Ozan, que tava logo parando de jogar futebol. O Neto jogou no Ozan. E me parece que quem trouxe o Alex pro Guarani foi o Neto, que acompanhava ele nas categorias de base, se eu não me engano, é desse time. Que era uma fusão ali, o Primavera, só que chamava Ozan. Ozan, lembro disso. Você lembra, né? Lembro disso. Eu acho que foi isso, a história do Alex. Porque o Neto sempre dizia que quem trouxe ele pro Guarani foi o... Quem trouxe o Alex pro Guarani foi o Neto. Ele sempre disse isso. Né? E eu acho que deve ter sido por esse detalhe. Então na Copa São Paulo de 99, 2000, 2001 e 2002, na Copa São Paulo, o Robertinho Moreno foi técnico da Ponte. O Robertinho Moreno jogou no Primavera, em 79, no Primavera de Indaiatuba. O Robertinho jogou. Você sabe que o Robertinho foi treinador meu em 97 na Copa São Paulo de Futebol Júnior também. Você tá brincando? Exatamente. Eu não me lembro dele trabalhando no Guarani. Ele saiu do Guarani e já foi direto pra Ponte. Ele era um fenômeno nas categorias de base. Olha, o cara sabia fazer o negócio. Entendeu? Treinador, visão de jogo. Porque na categoria de base, Edu, você tá ali pra aprender. Ele precisa te ensinar a técnica, a tática. E o Robertinho não tinha igual. Era um dos melhores. Foi um dos melhores que eu tive nas categorias de base aqui do Guarani, sem dúvida nenhuma. Muito bem, 17h48. Diga lá, CH, um abraço, boa tarde. Oi, Edu. Professor, no fim dá tudo certo, né, professor? Como é que vai o amigo? Tudo bem, CH? Eu, graças a Deus, eu trabalho numa equipe só de gente competente. O rádio é assim, Edu. É o improviso. É o charme da casa. Aí, tá, você lembra, CH? É o charme da casa, exatamente. Mas a pergunta é... Pois não. Atenção, professor. Vamos lá. Pelo amor de Deus, como a ponte tem problema, professor? E aí, a ponte de hoje, como é que vai ser, professor? Eu não vou fazer uma analogia porque é uma brincadeira que a gente não deve nem fazer, né? Mas num ano tão problemático, a ponte está problemática quanto o ano. Não tem jeito. Eu sempre coloco algumas pílulas na minha conta do Twitter e eu não espero outra coisa a não ser mais um jogo melancólico da ponte. Só que eu tenho esperança no trabalho do Fabinho. Eu acho que ele tem condição de fazer um trabalho melhor que o Marcelo. Porque o Marcelo, ele não enxergava coisas triviais, coisas básicas. Eu não sei o que ele queria fazer, o que estava na cabeça dele. Eu sei que a prática não funcionava e ele adotava um caminho que não era o ideal. Até acho que não ia fazer muito mais do que ele fez, porque o grande problema da ponte é o time que não reage. Mas aí tem o treinador que pode dar jeito nisso, não é o estilo do Marcelo.
Então, o que eu tenho de esperança para o jogo de hoje? Primeiro, que ele mude o jeito do time jogar. Que ele pare com esse negócio de 3 atacantes. A segunda coisa que eu gostaria de assistir na partida de hoje, ver os meninos jogarem. Não colocar o Alisson de jeito nenhum no jogo e colocar o Léo. Essa é a outra coisa que eu esperava. E a outra, não sei se há possibilidade disso, porque ele jogou ontem, mas o Zanocelo estar em campo, mas eu não acredito nessa possibilidade, porque jogou ontem, essa coisa toda, enfim. Mas eu não estou esperando muita coisa, não. Mas a torcida tem que apoiar e deixar o Fabinho trabalhar. E também como o novo gerente de futebol. Como é que é o nome dele, Lupe? Alex Brasil. Alex Brasil chegou, começou a trabalhar, gosta de dar uma entrevista, mas é bom ele aparecer, até para a gente sabatiná-lo, pensar, saber o que ele pensa, qual é o conceito do futebol que ele tem, não é? O que ele está enxergando, ele está conhecendo ainda o ambiente. As informações são boas, viu, Edu? Agora, eu só no caso do Brasil, eu não tenho a certeza que ele seja o remédio para o problema da Ponte. Não sei se eu me fiz entender. Sim. Eu não sei se esse momento tão turbulento de pressão, de um ano desgastante, onde a Ponte teve problema para se manter no Paulista, está tendo problema para se manter no Campeonato Brasileiro, já veio de um ano passado problemático, vem um rapaz que é estudioso, repito que não tem nada que desabone, pelo contrário, mas não sei, eu acho que precisava de mais experiência nesse cargo, isso é uma opinião própria. De qualquer maneira, foi uma semana turbulenta, o Fabinho teve um pouquinho de tempo para trabalhar, ele já conhece o grupo, acho que a diretoria agiu em mantê-lo de maneira correta, é o caminho mais curto, é o feijão com arroz, agora não é hora para inventar, mesmo porque a Ponte primeiro tem que fazer 45 pontos, do jeito que o time está cabisbaixo, sem confiança e triste, ele tem que dar um jeito de ganhar umas 2 partidas aí para dar uma baixada na poeira antes do derby. Eu estou falando antes do derby. Porque se continuar com esse marasmo e acontecer um problema que pode acontecer, apesar que tudo muda no derby, independente do momento de cada time, é um jogo à parte e eu tenho esse conceito, aí o negócio vai ficar deveras perigoso. Vamos ver o que ele vai aprontar para o jogo de hoje, o que ele vai programar, mas eu não tô otimista, Edu, não tô. Mas torço para estar errado e a Ponte fazer uma grande partida, mas eu estou pessimista para o jogo de hoje. Olha, daqui a pouco o Tigrão, hein? O Tigrão vai comentar também dentro do seu quadro aqui. Alô, Avelar de Hortolândia. Saiu tudo erradinho aqui, mas deu para entender mais ou menos, né? O Fábio Moreno ficar escalando com 3 atacantes. Não vai dar certo. Avelar, muito obrigado, viu? Informações da Ponte, 17h53. Alô, Lupe! Tudo bem, Edu? Como vai o amigo? Tudo ótimo. Um grande abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Ponte que vem de 3 derrotas consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro. O discurso é pensar jogo a jogo nessas 9 partidas que faltam para a Ponte Preta até o final da Série B. Claro, o torcedor ainda tem uma pontinha de confiança, jogadores no seu discurso também, mas a gente sabe que é muito difícil. Só se acontecer algo semelhante com o que houve em 2018, naquela arrancada do técnico Gilson Kleina, que em 9 jogos conseguiu 7 vitórias e 2 empates, mas mesmo assim não conseguiu o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Em relação à partida de hoje contra o Confiança, fora de casa, o técnico efetivado da Ponte, hein? Não é mais interino. Pode riscar aí, Edu. Fábio Moreno é o treinador da Ponte Preta, não poderá contar com 2 jogadores. Um muito importante, o Bruno Rodrigues, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E na zaga, o Juan Renato, expulso na derrota contra o Operário, também está fora. Na zaga, o Alisson é o substituto natural e deve ser ele o companheiro do Wellington Carvalho. Já no ataque, muda um pouquinho o esquema tático, mas o Luan Dias deve começar na vaga do Rodrigues, Edu. Beleza, beleza. Você sabe que eu fiz um apanhado, viu, seu Lupe? O senhor me desculpa, mas eu fiz de leve, hein?
Olha, Gleger e CH, mas é de leve, viu, gente? Em 18 jogos, a Ponte levou o primeiro gol, independentemente se empatou, perdeu depois. 18 jogos já foi levando o gol. Nossa senhora, senhor Batista. 18 de 29, Edu? Hã? 18 jogos, 18 partidas saindo atrás de 29 no total, de né? 29. De 29. Quer dizer, é mais de... Então, mas é mais de 50%. Você quer um outro número que eu também tive cuidado de fazer essa semana ou daqui a pouco? Não, pode. Não, eu tenho mais aqui, mas pode falar. Você sabe quantas contratações a Ponte fez de 2018? Contratações, tá, Edu? Não jogadores que eu tenho no papel, mas não dá pra contar agora, eu tenho. 97. De 2018 até dezembro, até dia 7 de dezembro de 2020. 97 contratações. Os nomes estão todos aqui. Daqui a pouco, se você quiser, eu te dou um por um, mas é muito nome. Mas foram 97 contratações e 10 trabalhos técnicos que começaram desde na verdade, a diretoria é a mesma, né? Mas era o Abdala e agora é o Tchonzinho. O Abdala renunciou no final do ano passado. Então, 18 jogos, a Ponte levou o primeiro gol. Tem a segunda pior defesa. Como mandante, a Ponte perdeu 20 jogos. A Ponte perdeu 2 pênaltis contra o América, na estreia no Canidé, que o mando era da Ponte. Se bem que aquele pênalti contra o América também não existiu. Em seu Apodi recolheu os braços. E a Ponte perdeu um pênalti contra o Brasil de Pelotas. João Paulo chutou para fora, foi 1-1, foi o último jogo do João Paulo. O Luizão fez gol no final contra o Paraná. Erros de arbitragem. Contra o Operário, um chutinho no Bruno Rodrigues teria sido pênalti. Contra o América Mineiro no Canidé, não foi pênalti no América, mas também o pênalti que a Ponte perdeu também não foi. A Ponte tomou gol no final em 6 oportunidades. No Majestoso contra o Avaí, o último aí, gol do Leandrinho aos 47. Contra o Botafogo em Ribeirão Preto, gol do Wellington Tanque. Contra o CSA no Rei Pelé, o gol do Paulo Sérgio aos 40. Contra o Paraná, esse gol contra do Luizão. Contra o Vitória aqui, aquele 3-3 que deu briga depois, foram acertar os caras no ônibus lá. Rafael Caroquim empatou aos 44, 3-3, comecinho do campeonato. Ponte Vitória 3-3. E contra o Brasil lá em Pelotas, aos 38, o Lázaro empatou 1-1. Então, o Jorginho não tem... uma campanha em que os pontos, eles vão assim, ralando pelos dedos, não tem como ficar. Tudo bem, o positivo é que a Ponte ganhou o derby, tudo bem, a Ponte é nona colocada. Você sabe que a Ponte já foi líder? A Ponte já foi líder. Foi líder quando ganhou do Avaí, lá em Floripa. Eu lembro. E aí, Jorginho, eu tenho que o levantamento. E aí não tem como, né? Não tem como. Aí não, vai escapando, os pontos vão escapando pelos dedos, Jorginho. E as equipes vão cada vez mais se organizando, né, Edu? A gente percebe aí times que estavam lá embaixo chegando. Você vê, o próprio Sampaio Corrêa, né? Quem diria que Sampaio Corrêa ia chegar onde está? Aliás, Sampaio Corrêa e Náutico empatando lá nos aflitos, né? 0-0, 11 do segundo tempo. Mas, Edu, E o outro agravante, por conta da rivalidade, que o Guarani subiu. Vem subindo, vem se recuperando. Isso altera também a cobrança. Você sabe disso? É por isso que a gente sempre diz, né? Que a Série B ela é muito, muito competitiva, muito disputada. E as equipes... E é um campeonato longo. Então não dá pra você tirar parâmetro do começo da competição, não dá pra você tirar parâmetro disso. Você tem que, sim, manter uma regularidade. A regularidade faz com que você encoste, faz com que você entre no G4. E aí a Ponte não teve realmente isso, né, Edu? Oscilou demais, né? Oscilou demais, chegou a frequentar o G4. Depois que saiu também não voltou mais. Esse que é o maior problema da Ponte. Ela não consegue engatar 2 vitórias seguidas como fez lá no começo. E aí não tem como, Edu, é difícil, né? E pontos perdidos principalmente jogando dentro de casa. Porque se você mantém uma regularidade dentro de casa, né, fazendo a sua lição e vai beliscando fora pontos, você consegue manter essa regularidade dentro da competição. E a Ponte, infelizmente, não conseguiu isso, né? Até em alguns jogos fora de casa teve bons resultados, porém dentro de casa não. Então isso atrapalha muito a trajetória de um time que briga pelo acesso. Né? É lamentável isso, viu, Edu? Porque a Ponte, ela tem time para disputar lá em cima. O problema é que não consegue, né? Você não acha a melhor formação, o treinador não consegue achar o melhor jeito de jogar, né? Você não consegue fazer com que o time consiga bons resultados jogando um bom futebol. E aí fica difícil, não tem como. É só você pegar aí os times aí, Chapecoense,
Ó, o Juventude ganhou novamente, né? Juventude, o próprio Sampaio Correia, né? Que depois teve uma arrancada aí também, tá conseguindo. Agora teve aí, oscilou agora aí, né? Mas é um time que tá lá em cima também. Mas agora, né? você vê o Náutico... Cuiabá. Cuiabá. Né? Segundo turno é mais difícil. Você vê, ontem eu tava assistindo o Avaí Cruzeiro. Você viu o jogo ou não? O Cruzeiro tava ganhando até o finalzinho. Tomou o gol aos 48 do o gol do Valdívia. E aí empatou o jogo, quer dizer. Mas o Fábio fez uma defesa, hein, antes. O Fábio é um goleiro espetacular. O Fábio, ele tem... Você quer ver? O Fábio, ele de Cruzeiro... Ô, Jorginho, eu anotei aqui, você quer ver? De Cruzeiro, ele tá com 909 jogos. Tem 40 anos... 909 jogos pelo Cruzeiro. Ele tá lá desde 2005, tinha passado nos 2000. Pô, o cara jogar desde 2005 no único clube. Pô, é uma carreira sensacional do Fábio, né? E você sabe que o Fábio, ele começou num time do Paraná, acho que foi no Bandeirantes. Não me recordo agora o nome do time. Aí ele foi contratado para as categorias de base do Cruzeiro. Frequentou as categorias de base do Cruzeiro. Aí ele saiu para jogar, se eu não me engano, no Vasco. E aí foi onde ele começou a trajetória profissional dele, né? E aí retornou pro Cruzeiro, e aí tá aí toda essa história. Pra mim, um dos maiores goleiros do Brasil, o Fábio, foi sem dúvida nenhuma. Uma injustiça que fizeram com esse rapaz aí, não levar pra Copa do Mundo, em convocações da seleção brasileira. Pra mim, uma injustiça. Tem um detalhe, né? Porque assim, eu frequentei muito as categorias de base da seleção brasileira, e a gente sabe que lá todo mundo fala, né? Olha, aqui, o atleta que é convocado, ele sempre vai ter prioridades, né? Amanhã ou depois, numa seleção principal, o cara tem prioridade, porque ele já frequentou as categorias de base. E me parece que o Fábio teve um problema de indisciplina na base da seleção brasileira. Na base. Mas isso não justifica, né, Edu? Bom, o cara tem toda a história, todo o profissionalismo, é um baita de um cara, conheço o Fábio pessoalmente, a gente conversou inúmeras vezes. Um cara espetacular, um cara, sem dúvida, na minha opinião, foi um dos maiores jogadores mais injustiçados pela CBF, foi o Fábio, sem dúvida nenhuma. Olha, a Ponte ainda não está escalada. Antes da gente ir pro intervalo, eu queria saber do CH, baseado nas campanhas que fizemos da Ponte. Levou em 18 jogos, já levou o primeiro gol, essas e outras. E perguntaria também para você, se a Ponte tem problemas de ordem física, hein, professor? Eu não acredito. O problema, além de ser emocional, é técnico. Não é? Esse time, eu já tive certeza que a Ponte poderia render muito mais no campeonato. Eu mudei de opinião. Esse time não pode fazer mais do que está fazendo. Nós nos enganamos. Nós nos enganamos com o Neto Moura, o Luiz Oyama nos enganou, o Luizão nos enganou, o Peixoto nos enganou, o Pato nos enganou. E por aí vai. Tem mais uns 10 que eu posso falar aqui, que eu me lembrei desses, que são os principais. Então eu vou repetir aquilo que eu tenho falado toda vez que tem oportunidade. Que a Ponte trate de fazer 45 pontos, que tá bom demais. Aí o Brasil já começa a fazer o planejamento, porque esse time aí tem que ser revisto para o ano que vem. Porque se parte desses jogadores permanecerem na Ponte para o Campeonato Paulista, a Ponte de novo vai disputar um Campeonato Paulista para não cair. Porque esse time, além de tecnicamente ser duvidoso, é um time sem personalidade, é um time triste, é um time cabisbaixo, é um time que não tem vibração, a não ser que o seu Fabinho mude esse status geral, mude completamente. O que eu não acredito, professor Eduardo. Boa, eu concordo, CH, eu concordo, viu? É que eu comecei a dar risada aqui, que eu lembrei daquele vista-se! Já pensou o CH, diretor da Ponte? Vai pro treino, terminou o treino, e aí, professor? Vista-se! Vamos. Vista-se, pega a malinha, sobe na Kombi, tchau. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, em algum momento, mestre Tigrão vai falar, 18h04. Bandeirantes! Na Bandeirantes, o fera da opinião, Valdemir Gomes, o Tigrão. Oferecimento Imperial Super Adega, a maior e mais completa loja de bebidas da região, na Avenida Suassuna 260. WhatsApp 19 99957 6058. Valdemir Gomes.
A Ponte vai para a sua 30ª participação daqui a pouquinho, lá em Aracaju, contra o Confiança, dentro da Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. Ou seja, já jogou 29 jogos, tem 40 pontos, tem boas possibilidades aí de não ter nenhum problema com rebaixamento, mas matematicamente é bom que a Ponte não dê bobeira. Até porque a tabela é muito ruim para ela, esse jogo de hoje é muito difícil, o próximo jogo é com o Cruzeiro, que ainda falha em classificação, apesar de estar ali praticamente com a mesma pontuação da Ponte, tem 39, mas já tem um jogo a mais. Bom, é um jogo hoje que pode mostrar se a Ponte vai fazer um campeonato tranquilo, se ela vai fazer um campeonato daqui a pouco, nas próximas rodadas de cumprimento de tabela, ou se ela ainda vai ter algum problema com a parte de baixo da competição, porque algumas equipes vêm crescendo, vêm subindo, vêm fazendo uma campanha de recuperação, e eu cito duas delas aqui, o Paraná Clube e também a equipe do Figueirense. Então, eu acho que Botafogo de Ribeirão e principalmente Oeste já caíram, mas tem duas vagas em aberto aí, muita disputa na parte de baixo. Claro que a Ponte já adiantou a sua vida na primeira parte do campeonato. Ainda se fala pelos lados do estádio Moisés Lucarelli em acesso, algo que eu não acredito de forma nenhuma, principalmente pela bola pequena que a Ponte vem jogando, pela falta de vibração do time e até pela pobreza do elenco. No jogo de daqui a pouquinho, 19 horas em Aracaju, a Ponte não vai ter dois jogadores titulares, Juan Renato, que foi expulso, e Bruno Rodrigues, que infantilmente tomou o terceiro cartão amarelo depois que o jogo já tinha acabado, e ele inclusive já tinha sido substituído há algum tempo. Já estava até no banco aguardando para descer, e aí foi lá bater boca com o juiz e acabou tomando o terceiro amarelo. Considero que o Bruno Rodrigues é o principal jogador do elenco hoje, portanto, vai fazer muita falta, e a gente fica aí com essa expectativa para saber como é que a Ponte vai se apresentar, como é que vai se arrumar em campo sem o Bruno Rodrigues. Agora, com relação ao Juan Renato, pela bola pouca que ele vem jogando, pela baixa qualidade, pelas falhas, pela irregularidade, a gente deveria não considerar como desfalque. Mas o substituto cotado para entrar é Alisson. E aí, sendo o Alisson que vai substituir o Juan Renato, que vem mal, aí o Juan Renato passa a ser um baita de um desfalque. Não sei se eu me fiz entender que a Ponte consiga, hoje, jogar um futebol um pouco mais vibrante, jogar um futebol com mais pegada, com mais velocidade, com mais interesse pela competição do que vem fazendo. Eu vejo a Ponte jogando como uma equipe que está cumprindo obrigação, que vai porque tem que ir, porque tem o contrato, onde os jogadores estão sentados em cima, mas eles vão não com o apetite, não com o tesão de quem está querendo ganhar um jogo, mas sim cumprindo uma obrigação contratual. E normalmente quando acontece isso, a coisa não dá certo, e eu me atrevo aqui com muita tristeza a dizer, acompanhando todos os jogos, todas as 20 equipes que disputam a B-Zona de 2020, que o futebol que a Ponte está jogando no momento, e tomara que ela me desminta hoje, que faça uma grande partida, algo difícil de acontecer, tanto é que eu atribuo aqui favoritismo para o Confiança, mas, fora o jogo de hoje, que ainda não aconteceu, eu considero o futebol apresentado pela Ponte o pior em termos de qualidade, de vibração, de movimentação, de dinâmica física de todos os 20 times que estão disputando a B-Zona. Futebol da Ponte atualmente é pior do que o do Oeste, que vem se recuperando, mas é que o passivo é muito grande, a ponto de ter vencido aí o seu último compromisso. Mas a Ponte hoje joga um futebol abaixo do Oeste, joga um futebol abaixo do Botafogo de Ribeirão, joga um futebol abaixo do Figueirense, abaixo do Paraná Clube e daí para frente. Então, torçamos
para que hoje as coisas sejam diferentes, mas a Ponte que não se acomode com esses 40 pontos, porque contando com o jogo de hoje ela tem mais 9. Mas são jogos dificílimos, a tabela é muito ruim para a Ponte e ela que alcance o mais rapidamente possível os 45 e que pare jogadores, dirigentes, comissão técnica, todos eles, de vender falsas ilusões para a torcida. Infelizmente, este ano a Ponte não sobe mais e cabe a ela fazer uma campanha tranquila no quesito ameaça de rebaixamento. E para tal, tem que somar o mais rapidamente possível os 45 pontos que se constituem no número mágico para a permanência nesta competição para 2021. Boa sorte para a Ponte daqui a pouquinho em Aracaju. Valdemir Gomes, o comentarista da Palavra Fácil. Chegou em Campinas Imperial Super Adega, fazendo a festa de todas as torcidas. A maior e mais completa loja de bebidas da região. Vai comemorar? Passe na Imperial. Lá tem tudo para o seu churrasco. Bebidas de todas as marcas com os melhores preços. Amplo estacionamento e equipe preparada para lhe atender. Cerveja gelada? A Imperial tem. Delivery? A Imperial também tem. Imperial Super Adega, Avenida Suassuna 260, próximo ao Terminal Ouro Verde. WhatsApp 19 99957 6058. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes, Edu Pinheiro. Então, rapaz, obrigado aqui o Carlos de Rolândia perguntando se aquele africano está na Ponte. Não é africano, é o Papa Faye. Ele é senegalês, né, Lupe? Papa Faye? Papa Faye é senegalês. Tá na Ponte ainda, contrato até o final do Paulistão do ano que vem. Olha, obrigado aqui ao Carlos Matozinho. Carlos Matozinho, sobre o Robertinho Moreno, jogou na Ponte, é verdade, não lembrava. Sabe o que é o Matozinho? Gosta de fazer de improviso, entendeu? E o Zorzinho do meu lado aqui, falou que ainda trabalhou com ele e tudo, ficou mais fácil ainda. Jogou no Gazeta, verdade, e foi em 86, jogou no Gazeta. O Gazeta foi para a 3ª divisão. E tinha outros também conhecidos aqui de Campinas, viu? E o Robertinho Moreno tinha um time na Vila Industrial, né? Teve um comércio de salgados. O Fabinho, hoje técnico da Ponte, era menino de tudo. Obrigado, viu, Matozinho? Muito obrigado mesmo. Bom, ô Lupe, a Ponte nada ainda, né, Lupe? A Ponte não, Confiança saiu. O Confiança saiu. Bom, vamos aproveitar, vamos então, já o Boris vai falar aqui. Ele que vai narrar aqui. Sim! Aê, garoto. Você tá bem, Boris? Tudo bem, Edu? Um abraço pra você, um abraço pro ouvinte do Concentração. Rapaz, eu vi a Viola em Cacos, viu, Edu? Vindo pra cá, um acidente grave ali na rodovia Anhanguera. Um pouquinho à frente de Sumaré, o trânsito ficou parado, mas felizmente o pessoal ali da concessionária, Polícia Militar Rodoviária, né, e as ambulâncias, enfim, os paramédicos e enfermeiros, e tudo transcorreu na mais absoluta tranquilidade, e a gente pôde chegar aqui, mas por meia hora a gente ficou paradaço ali na rodovia, viu, Edu? Olha, um grande abraço pro Emílio Matheus e Rafael, né, lá da Sulina Churrascaria, lembrando que hoje tem o craque Sulina. Logo após o jogo aberto, você vai participar, claro, viu, Boris? Narra bonitinho, beleza? E a gente vai abrir o nosso jogo aberto, elegendo o craque do jogo em nome da Sulina Churrascaria, Emílio Matheus e Rafael. Aquele abraço, obrigado pela credibilidade. Foi bom você ter falado de trânsito. Sim. Mandaram pra gente aqui, viu, fotos do Dom Pedro. Gente, tem fila pra entrar no Dom Pedro. Você acredita isso? Lá na rodovia Dom Pedro, a Murvuca começa já a rodovia Dom Pedro. Gente, evitem o shopping. Atenção, papai e mamãe, tá saindo agora, tá pensando em mais tarde, tá tudo lotado. Iguatemi, porque tem controle para entrar e aí forma fila. Murvuca nos shoppings de Campinas. Evitem, por favor, hein? Oi, Lupe, vamos ao Confiança? Não, Edu, vamos trocar? Vamos pra Ponte? Ah, garoto. Atenção, hein? Aí quebrou, Edu, hein? O que você acha que eu vou escolher, hein, Lupe? Vamos lá. É o que o CH falou, é tudo improviso, né, Edu? Eu vou falar pra você, Ponte 15, pó da mão, isso é pelo mundo, viu? Não muda de assunto. Não muda de assunto. Vamos pra Ponte então, Lupe. Vamos lá, Ponte escalada para enfrentar o Confiança com Igor Vinhas no gol. Ok. Lateral direita, 22, Apodi. Sim. Na zaga, 34, Wellington Carvalho. Vai devagar, porque até aí, pelo amor de Deus, do que tem é o que esperava mesmo. Pera, W Carvalho, até aí. E depois? 23, Alisson.
Alisson. Suspirou, Edu? Pelo amor de Deus. Meia dúzia, Lazzaroni. Tá bem. É o que tem. Vamos pro meio campo. 5, Dauan. Isso, Fabinho. Dauan. 7, Neto Moura. Isso. 10, Camilo. Aê. E 15, Luan Dias. Tá bom, vai. No ataque, com a 21, Moisés. Ai, Moisés, se você foi no Zé Pilintra, foi, se não foi... Pelo amor de Deus. E 9, João Veras. João Veras. Ô, João Veras, tem que mudar a cor do cabelo, viu? É a cor do cabelo. Repita a ponte. 1, Igor Vinhas no gol. Na direita, 22, Apodi. Na zaga, 34, Wellington Carvalho. 23, Alisson. E na lateral esquerda, meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. No meio-campo, uma das novidades, né? Dauan com a camisa de número 5, 7, Neto Moura, 10, Camilo e 15, Luan Dias. No ataque, 21, Moisés e com a camisa número 9, João Veras. Vamos ao banco. 12, Guilherme. 3, Luizão. 8, Bruno Reis. 16, Yuri. 17, Luiz Oyama. Ok. 19, Guilherme Pato. Sim. 27, Pedrinho. Pedrinho, que disputou a Copa Paulista. 29, Matheus Peixoto. E 71, Léo Pereira. Léo Pereira, o zagueiro? O lateral direito. O Léo Pereira. Isso. Tá, muito bem. Pois não, Zorzinho, o que você achou dessa escalação? Por gentileza, o que não joga? Bruno Rodrigues está suspenso. E o Juan Renato, que está também suspenso pela expulsão contra o Operário. Sem Bruno Rodrigues, ele coloca então o Luan Dias. E aí? Eu acho que é a mesma plataforma, viu, Edu? Olhando aqui, primeiro dizer que com o Alisson em campo aí, o torcedor da Ponte fica de cabelo em pé, né? Difícil, complicado. Ele tem aí teria a opção do menino Léo, nem no banco parece que tá, não tá. Né? E você sabe o que eu faria, Edu? Sim. Eu colocaria o Bruno Reis pra jogar ali ao lado do W Carvalho. Não, mas ele jogou contra o Cruzeiro. Edu, aquele segundo tempo contra o Cruzeiro, que a Ponte tomou de 3-0. Tudo bem, mas eu acho que... O Bruno Reis, fez pena, foi horrível. Eu acho que eu colocaria o Bruno Reis. Eu acho que ele, tecnicamente, é muito melhor que o Alisson. Teve dificuldade lá, mas eu experimentaria ele ali, já que não quer colocar o menino, né? Menino Léo, então coloca o Bruno Reis. Porque realmente a Ponte tem muitos problemas ali com o Alisson, né? Um jogador muito lento, sem recurso, né? A Ponte, com o estilo de jogo da Ponte, de sair jogando, né? A gente percebe o Igor Vinha sempre com a bola nos pés ali, jogando com os zagueiros. E é realmente tenebroso essa transição, a recomposição do Alisson. Ele tem uma leitura de jogo horrível, ele se posiciona muito mal. Bom, vamos ver na prática como é que vai. Eu espero que esteja errado, tá? Que ele vá aí hoje e arrebente com o jogo, faça uma grande partida e a Ponte vença a partida. A entrada do Luan Dias, claro que a Ponte perde no aspecto técnico, de velocidade, né? O Bruno Rodrigues é muito mais jogador, né? Também o terceiro cartão amarelo que ele tomou lá também foi inadmissível, né? Fazer o que o Bruno Rodrigues fez na última partida. Dá mostras até de que não quis ir viajar para Sergipe. Essa é a minha impressão, né? Porque não dá. O cara já tinha sido substituído, já estava no banco. O que ele tem que levantar? Depois acabou o jogo e ele foi lá ainda reclamar e xingar o árbitro lá. Tomou cartão porque quis, né? Para ficar fora da partida, sabendo ele que tinha 2 cartões. Então, Edu, olha, o que esperar desse time? Esperar uma certa organização, esperar que o Fabinho Moreno, pouco tempo de treino, né? Treinamento não deu para fazer, não dá para você mudar uma coisa que não vinha acontecendo com poucos dias de treinamento. É complicado. Então tem que ser mais no bate-papo, tem que ser mais ali nos botões, né? Para ver se ele consegue organizar o time. O time fica um pouco sem velocidade, né? Com a entrada do Luan Dias. É um jogador que em alguns momentos entra por dentro ali para fazer um quarto homem de meio de campo, que eu acho que seria a melhor alternativa, né? Colocar mais um homem. O Bruno Rodrigues não vai jogar, então coloca mais um homem por dentro. Colocou o Luan Dias, então eu espero que ele jogue por dentro, ali como uma espécie de meia, encostando ali no Camilo, né? E dando um pouco mais de
de qualidade nesse meio de campo, porque, claro, mas você tá falando de qualidade com o Camilo, mas o Camilo joga muito sozinho. Né? Tem os dois volantes aí, Neto Moura e Dauan. Eu acho que é o que tem pra hoje mesmo, não tem o que fazer. Luiz Oyama na última partida eu não gostei, né? Então o Dauan é um jogador pra mim um pouco mais regular, ele mantém sempre uma regularidade. Então acho que é a melhor opção da Ponte aí no meio de campo. Vamos ver, né, Edu? E outra coisa que eu concordo com você, viu, Edu? Que o João Veras pinta o cabelinho de preto ali do jeito que tem que ser, né? Pezinho no chão, sabe? E jogar mais futebol. Porque o que tá faltando é futebol pro seu João Veras. É a quarta partida dele, Lupe, como titular, quinta. Lupe que me vai ser, é por aí, mas é por aí. Então já tá na hora de jogar futebol, né? Porque nós aqui pedimos, né? Ó, tem que dar oportunidade, tem que dar sequência, mas até o momento ele não jogou absolutamente. É a quinta, né, Lupe? Isso. Então já tá na hora de mostrar alguma coisa, né, Edu? Porque até o momento, infelizmente, não mostrou absolutamente nada. Ó, a gente conversava aqui que aconteceu o gol do Náutico. Lembra que a gente tava conversando aqui, Greg? Olha lá. Gol do Náutico, o Náutico deu uma melhorada, empatou com a Chapecoense lá 0x0 e faz 1x0 no Sampaio Correia. Os clubes que estão lutando para subir gostaram da derrota parcial do Sampaio Correia. Gol de quem? Camutanga. Ele aí. Camutanga marcou. De cabeça. De cabeça, né, Isso. Maurício? De cabeça. Deu uma melhorada aí o Náutico. Ô, professor CH, por gentileza, repita a escalação da Ponte e sua análise inicial, professor. Jura? Você me pediu isso? Tem que fazer isso. Vamos lá. Ofício em primeiro lugar, né, Edu? Vamos lá. Igor Vinhas, Apodi, W. Carvalho, Alisson. É isso. E Lazzaroni. Dauan, Neto Moura, Camilo, Luan Dias, João Veras e Moisés. Termina como ópera mesmo. Eu vou falar uma coisa pra você, viu? Eu não faria isso de jeito nenhum. Primeiro que o Alisson você tem que colocar um jogador para marcar ele, né? Porque é perigoso fazer gol contra. É um negócio terrível. Terrível. Escalaria o Léo. Tem que ver o menino jogar. Tem que deixar o menino jogar para ver se ele tem condição. Se não der conta de jogar contra Confiança, vai colocar o menino quando? Esperando o Barcelona? A Ponte não vai jogar com o Barcelona. Tem que botar contra o Confiança. Solução do problema escalando de começo o Dauan. Se perdeu, sabe, só a marcação dele à vontade, porque ele é um cara voluntarioso e raçudo, tudo, não resolve o problema. Luan Dias. Moisés. Então, Edu, eu vou continuar com a mesma frase de minutos atrás. Eu estou pessimista, a não ser que vai acontecer o comportamento diferente, vai acontecer uma metamorfose. Em termos de parte técnica, na situação emocional, de vibração, porque eu não vi em nenhuma possibilidade, em nenhum momento, esse desenho do time corresponder dentro de campo. Agora, o treinador mudou. Eu só tenho que aguardar, eu vou ter que aguardar, mas a projeção para a partida é complicada, é problemática, e aqui ele escolheu 3 peças que eles não podem estar no time titular. E o Fabinho achou, ele conhece bem o grupo, aliás, ele conhece mais do que conhecia o Marcelo Oliveira, então, talvez, né, com uma orientação diferente, as coisas aconteçam, mas eu, sinceramente, com essas escolhas, eu não acredito em sucesso da Ponte. Mas eu quero estar errado e ao final do jogo dizer, Fabinho, parabéns, você começou uma pequena arrancada de recuperação desse time. Vou torcer para isso. E o Confiança escalado, Lupe? Escalado, Edu. Confiança do técnico Daniel Paulista. Enfrenta a Ponte Preta com 1, Rafael Santos no gol. Na direita com a 2, Thiago Enes. Na zaga com a 3, Nirley. E 4, Mancini. E na lateral, que é filho do Wagner Mancini, técnico do Corinthians. E na lateral esquerda com a meia dúzia, Silva. No meio-campo, 5, Madson, 8, Guilherme Castilho e 7, Rafael Vila. No ataque, 10, Iago, 9, Renan Gorni e 11, Reis. Muito bem, a Ponte precisa de confiança para ganhar hoje. Vai ter confiança, Sidão do Proença. Alô, Sidão, deixa eu ver mais aí.
Edu, a Ponte está a 8 pontos da zona de rebaixamento. Abraço do José do 0051. Ô Edu, Reis que não é aquele, né? Já até gerou uma dúvida aqui. Eu acho até que aquele não Reis, eu acho que ele já até parou de jogar, não parou não? Aquele Reis jogou na Ponte em 2009. Já parou. Se não parou, tá próximo. Tá próximo. Por falar em Reis, você viu o Messi hoje ou não? Você viu? Não vi. Você não é ala jovem, vocês que curtem Champions League e tal, você não viu o que o Messi fez hoje? O que ele fez, Ele fez mais um gol, foi um gol normal, ele bateu um pênalti, o goleiro defendeu, no rebote, o cara cruzou. Mas o Messi, pra você ver, além do talento, o cruzamento não ia chegar nele, mas ela desvia, ele consegue de cabeça fazer o gol se recuperando da cobrança. O gol hoje do Messi foi o de número 643 pelo Barcelona. E olha o que os caras fizeram. Messi igual a Pelé. Explico. O Pelé marcou pelo Santos 643 gols em jogos oficiais. Porque o Pelé, ele marcou em amistosos, só em amistosos pelo Santos, ele marcou 448. 448 com mais 643 jogos oficiais, ele tem 1.091. A carreira do Pelé, 1.282. O complemento aqui é da seleção brasileira. Mas olha que o número que os caras chegaram, inclusive lá no campo do Barcelona, foi 2-2. Barcelona e Valência. Na hora que o Messi fez o gol, apareceu no placar eletrônico, o Pelé segurando o Messi assim, ainda montaram, né? E aí, olha o número que os caras acharam. Messi se iguala a Pelé, 643. Rapidamente, quem que joga mais? Ou jogou mais? Messi ou Maradona? Vamos lá. Jorginho, rápido, hein? Meu Deus. É porque o homem morreu agora. Tal. Não, Messi. Pra mim, o Messi. Você, CH, quem jogou mais? Ou joga mais? Messi ou Maradona? Sério que você está perguntando isso para mim? Não, mas professor... Eu vou responder porque é respeito total a você. É incondicional o meu respeito a você. O Pelé está em primeiro lugar... Não. Pois não. Complemente, por favor. Desculpa, CH. Repita a pergunta, por favor. Quem que jogou mais? É o Messi ou Maradona? Não Pelé. Não Pelé. Por isso que eu achei, Messi ou Maradona. Porque eu achei que eu tinha ouvido Pelé, por isso que eu me indignei. Não tem importância, essa pergunta, professor. ela cabe. Diego Armando Maradona. Pra você, Boris. Messi. Você vê, você falou no Reis, eu lembrei do Messi. Tudo a ver. Tudo a ver. É isso aí. Mas aliás, legal. dizem que Messi está caminhando a passos largos para deixar o Barcelona ao final dessa temporada, né, Edu? Vai para um clube inglês, depois vai ser dirigente lá, fazendo um contrato por completo, né? E para você, Lupe, quem jogou mais, hein? Se bem que o Maradona não é do seu tempo, né, Lupe? Eu não vi o Maradona jogar, Edu. Quando eu vi, quando eu nasci, ele estava já no final de carreira. Eu vou ficar com o Messi porque eu vi o Messi jogar. Uma bucha para você. Se tem salário atrasado na Ponte, Lupe? Edu, ninguém me procurou para reclamar. Jogadores, a gente pergunta, ninguém responde. A informação que eu tenho é que tem problemas no direito de imagem. Família Faria, um grande beijo para vocês. Muito obrigado pelo carinho. Mas, Edu, a Ponte não tem jeito esse ano. Mas obrigado, viu, gente? Edu, a estrela de Belém vai te alinhar a Júpiter e Saturno. Estão com a Ponte e vai ganhar hoje. Assinado Zé Pilintra! Aê! Com essas e outras! E tem outro detalhe, né? O jogo será realizado na Arena Batistão, que não é do nosso Carlos Batista, porque tem um detalhe, viu, Edu? Nosso Batistão é o B-A-T-I-S-T-A. E o Batistão Lourival é o Baptista. Não significa muita coisa, mas vale o registro. Vale o registro, é isso aí. É importante essa observação, muito importante. Parabéns, Bolis. Muito obrigado. Mas, professor, também não vai matar o preço do dólar. É o seguinte, foi nesse estádio aí, foi o primeiro jogo da Ponte na Copa do Brasil. Foi em 1999. A Ponte perdeu esse jogo, mas era o Sergipe. O time chamava Sergipe. E aí perdeu de 2-0. Aí no jogo da volta a Ponte venceu por 5-3, acabou se classificando. Aí na sequência foi eliminada pelo Flamengo. E com essas e outras, está encerrado o nosso gostoso e descontraído Concentração. Vem aí para comandar Confiança e Ponte, o moço de Piracicaba, Leandro Boris. E até já!
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha Bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirante, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Bandeirantes. De bola, B de Bandeirantes, o meu grande forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes. É a vez da Macaca entrar em campo. A Ponte Preta joga na região Nordeste, joga em Aracaju, na capital sergipana. Encara o Confiança. Chegamos à 30ª rodada, de um total de 38. A 30ª rodada da Persona, o Campeonato Brasileiro da Série B. Ponte Preta, neste momento na 10ª colocação com 40 pontos. Encara o Confiança, 11º com 39. Os dois times que perderam na rodada passada. A Ponte perdeu em Ponta Grossa para o Operário. O Confiança perdeu em Campinas para o Guarani. 7 da noite, a bola rola. E aqui na Bandeirantes, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado, conectado, acompanhando a partir de agora o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas em AM 1170. Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto em AM 1270. Pelas plataformas digitais do YouTube, Rádio Bandeirantes de Campinas. No Facebook também, Rádio Bandeirantes de Campinas com imagens. Através também do site bandmulti.com.br. Pelo aplicativo da Rádio Bandeirantes de Campinas.
e demais aplicativos. Hoje é sabadão, dia 19 de dezembro de 2020. Vamos juntos com a Macaca em campo, ainda sonhando um sonho cada dia mais distante, mas ainda sonhando com o G4 da Bezona. Aqui na Bandeirantes com a equipe de Carlos Batista, a melhor transmissão do jogo para você, para Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E às 18 horas mais 35 minutos no horário oficial de Brasília. Vamos se girar com toda a equipe Bandeirantes. Vem chegando o repórter do AM 1170 da Bandeirantes Campinas. Ele cobre o dia a dia da Macaca e vem com as últimas da Ponte Preta. Antes de mais uma partida na Série B. Alô, alô, Antônio Lupe, um grande abraço, boa tarde, ou melhor, já boa noite, Lupe, é com você. Boa noite, Boles, um abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes, a Ponte Preta que teve uma semana tumultuada fora das 4 linhas. Anúncio do novo executivo de futebol, Alex Brasil, que inclusive está com a delegação em Aracaju, além, é claro, da efetivação de Fábio Moreno como treinador da Ponte, que aconteceu ontem. Inclusive, ele coloca uma equipe em campo diferente do que entrou contra o Operário e também na equipe que é escalada pelo técnico Marcelo Oliveira. A principal novidade é a entrada de Dauan no meio-campo, na vaga de Luiz Oyama, que vai para o banco de reservas. 2 desfalques na Macaca. Juan Renato, expulso contra o Operário, tá fora. Alisson está confirmado na zaga. E o principal jogador da Ponte na temporada 2020, Bruno Rodrigues, também não fica à disposição. Suspenso pelo 3º cartão amarelo, ele tá fora do jogo. E Luan Dias é o jogador que foi escolhido por Fábio Moreno para começar o duelo lá no Batistão. A Ponte soma 40 pontos, busca um resultado diante do Confiança. Time que oscila demais, não consegue manter uma regularidade na Bezona. Quais são as últimas do time azul e branco sergipano, Lupi? E vive um momento delicado na Série B do Campeonato Brasileiro. São 3 derrotas consecutivas e dessas 3 derrotas, Boles, 2 foram em casa, no Batistão. Por isso, a equipe do Confiança tenta a vitória para se reabilitar na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Daniel Paulista não poderá contar com Thiago Luiz e Serginho, que estão suspensos. Leandro Kivel, Vinícius Simon, Danilo Pires e Ítalo estão no departamento médico. Por outro lado, ele conta com o retorno do camisa 7, Rafael Villa, que está confirmado no meio-campo da equipe do Confiança. Destaque para Reis, que é o artilheiro da equipe na Série B, com 7 gols marcados. Este Antônio Lupe trouxe, portanto, os destaques de Ponte Preta e Confiança. Já às 7 da noite a bola rola no estádio Lourival Batista, na Arena Batistão, em Aracaju, na capital sergipana. E para comentar, para analisar Ponte Preta e Confiança, a Bandeirantes escala sua dupla, a dupla de comentaristas da Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado, a sua expectativa. Boa noite, CH. Boa noite a todos. A expectativa é pessimista, porque a escalação não é a melhor que a Ponte poderia utilizar na partida de hoje. Alisson de começo, Luan Dias de começo, eu não faria desta maneira. O Confiança não tem um super time. O que eu tenho de esperança é que o Fabinho jogue o moral, a confiança, que esse time jogue com mais alegria. Talvez desta maneira o resultado final da partida possa ser positivo para a Ponte. Leandro Boles. E para você, Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro, conhece no riscado. Boa noite, Gleger. Boa noite, Boles. Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. É um jogo duro, jogo difícil para o time da Ponte, né? E assim, a esperança é realmente essa, né? Que o Fabinho tenha dado uma ajeitada nesse time, tenha dado uma organizada. Até então, a Ponte, tecnicamente, se nós olharmos aqui na parte individual do time, é um time bom tecnicamente. Porém, o problema é que não está organizado. Então, a expectativa é que o Fabinho dê uma organização para esse time, principalmente defensiva. Claro que jogando com o Alisson, o torcedor fica meio preocupado. Mas olha, o meio de campo,
precisa ter um pouco mais de volume, o time precisa ter um pouco mais de intensidade. Vamos ver na prática, Bolis. Eu, assim, ainda tenho um pingo de esperança que o Fabinho, que é um cara competente, que é um cara que tem visão de jogo, muito estudioso, possa ter dado aí pelo menos o mínimo de organização para Macaca, Bolis. Este Gleger Zorzin, nesse momento 27 graus da capital sergipana, só para o ouvinte ter uma ideia, uma noção, é a mesma temperatura da região central de Campinas neste início de sábado. Hoje, dia 19, também com 27 graus. Confiança e Ponte Preta. Já tem bola rolando. E amanhã será a vez do Guarani. O Bugre entra em campo também em mais uma rodada da Bezona. E por isso, eu aciono o repórter Bandeirantes Marcos Luiz, o Cobrão, ao vivo com as últimas do Bugrão. Fala aí, Marquinhos. Boa noite pra você. Tá tudo bem por aí, Bolis? Tá tudo bem, tá tudo band por aí. Por aqui também, Bolis. Grande abraço pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Guarani está concentrado depois do trabalho que aconteceu hoje pela manhã. Felipe Conceição ainda não confirmou o time e poderá mandar a campo a mesma equipe que venceu o Confiança. Lembrando que Júnior Todinho e Vagninho ainda seguem de fora em tratamento médico. Didi se recupera da Covid. E o Guarani anunciou hoje um novo parceiro, uma empresa sueca. Vai estampar a sua marca na camisa do Bugre. Ótimo trabalho. Boa transmissão, hein, Paulinho? Valeu, grande abraço, muito obrigado. Marcos Luiz, o Cobrão. Amanhã tem Carlos Batista aqui na Bandeirantes, tem o Bugre em campo. Nesse momento, a Ponte Preta na 10ª colocação, está a 9 pontos do primeiro time, o time que abre o G4, quarto colocado na competição, portanto, vencendo, diminui a diferença em relação ao quarto colocado. Mas quem vai trazer todas estas e outras informações para você, ouvinte da Bandeirantes, às 18h42, é o plantão e âncora da Jornada Esportiva Bandeirantes. Mais uma vez, grande abraço, boa noite. Alô, Edu Pinheiro. Mas, meu grande amigo Leandro Borges, para você um grande abraço, uma honra ser o seu plantão. Tem uma perguntinha rápida para o Lupe aqui, se a Ponte já recebeu o dinheiro da venda do Emerson. É o Furlan que está perguntando. Daqui a pouco o Lupe responde, então. Do Emerson, que foi em 2018. Já foi tudo, né, Edu? Já chegou, já gastou, né? Já, do jeito que veio, bateu e voltou. Alô, Pereirinha da Padre Anchieta, o amigo Gessé da Maia, também da Padre Anchieta, aqui tá Gessé da Maia, viu? Mas muito obrigado, o gentil Pereirinha. Tem mais aqui, Luiz Carlos. Luiz Carlos falou assim, hoje é início da reação, Edu. Júnior Fernandes. O Júnior Fernandes, ele foi vizinho do Perichaib, lá em Souzas. Uma história lá, o senhor tá morando aqui, tá começando, mas tem um vizinho que é bravo pra chuchu. Um dia ele teve que falar com o vizinho perto de uma árvore. Foi ver, o cara tava com a camisa da Ponte. Quem que era? Era o Perichaib. O Peri não é bravo, o Peri é uma doçura de pessoa. Você tem que ir no estacionamento do Peri na Costa Aguiar. Bom, primeiro pra você achar o estacionamento vai ser difícil. Mas é o estacionamento mais exótico da região metropolitana, viu? Obrigado a Família Marinheiro. Verdade, é o Tomar na Banda, viu, Gleger? O bloco que saiu lá no City Bar é o Tomar na Banda. Tomar na Banda? No sábado de carnaval em 98. Sensacional. Sensacional, é isso aí. Olha, muito obrigado mesmo, um grande abraço. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. Eu volto já no Em Dia com a Bola, em nome de Luitex, máquinas e ferramentas, trabalhos técnicos, Joelcio Cardoso, Leandro Renato, Gil Kleber, Sérgio Ricardo e Gilberto Sulfi. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. Rocha é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Luitex, tudo que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo, você só encontra na Luitex.
Brasileirão, tivemos na quarta-feira São Paulo 3, Atlético Mineiro 0, Atlético Goianiense 2, Fluminense 1. Daqui a pouco, 19 horas, Sport Grêmio, 21 horas, Curitiba e Botafogo, 21 horas, Beira-Rio, Inter e Palmeiras. E amanhã, o que nós temos, hein? Às 16, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense lá em Bragança. Também às 16, em São Januário, Vasco e Santos. 18h15, Maracanã, Flamengo e Bahia. 20h30, Arena Castelão, Fortaleza e Ceará. Na segunda-feira, fecha a rodada com Corinthians e Goiás, jogando às 20 horas na Neoquímica Arena. Atenção, na Série B, acabou lá aonde? Acabou lá em Recife. Náutico 1, Sampaio Correia 0. Olha, todo mundo que tá lutando para subir gostou dessa derrota do Náutico, hein? Tivemos ontem Oeste 2, Vitória 1, Juventude 1, CSA 0, Avaí 1, Cruzeiro também 1. O Avaí empatando aos 48 com Valdívia e Cuiabá 2, Operário 0. Atenção, teremos, sim, jogos de hoje logo mais. Além de Confiança e Ponte, o restante é amanhã, hein? 16 horas, atenção, Chapecoense líder, jogando no Independência contra o América vice-líder. Jogaço, hein? 18h15, Guarani e Figueirense. 18h15, CRB e Botafogo de Ribeirão. E na segunda-feira fecha a rodada, 17h30, com o Paraná e o Brasil de Pelotas. Então, Chapecoense tem 58, em segundo América 56, em terceiro Cuiabá ganhou 50, em quarto Juventude ganhou 49, em quinto Sampaio Correia perdeu 45, em sexto CSA perdeu 45, em sétimo Avaí empatou 44, oitavo Guarani 43 vai jogar, em oitavo, aliás, nono Cruzeiro empatou 40, em décimo a Ponte com 40. Os quatro últimos, Náutico 32, Figueirense 31, Botafogo 25, Oeste 19. E atenção, na Série C, segunda fase, um jogo rolando agora lá no Arruda. E o Vila Nova de Goiás está ganhando do Santa Cruz lá dentro. O Enan, aqueles ex-Red Bull Guarani, fez 1-0 Vila Nova, Rafael Lucas 2-0 e o Vitor Rangel marcando gol aí do Santa Cruz, Vitor Rangel, ex-Guarani. Amanhã tem Remo e Paysandu às 18 horas no Mangueirão. O Ituano joga na segunda-feira, Ituano e Brusque. E aqui na Band, em nome de Luitex, máquinas e ferramentas, você ficou em dia com a bola. Uma paixão nacional é o futebol, outra paixão são ferramentas. Na Luitex, você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo, são mais de 50 anos de tradição. Bandeirantes, Lele, Leandro Bolle. Muito bem, nós estamos de volta aqui na Bandeirantes Campinas, sessão 18 horas e 47 minutos, até antes da ficha técnica do jogo. Estou ao lado aqui do Antônio Lupe. Ô Lupe, por gentileza, atualizando as últimas da Ponte Preta. Tem dirigente novo chegando na Macaca, aliás, já chegou, já conversou com a rapaziada, já está com o elenco lá em Aracaju. Fale um pouquinho mais sobre este novo dirigente que chega na Macaca. Exatamente, Boles. Alex Rodrigues Brasil, ou simplesmente Alex Brasil, é o novo executivo de futebol da Ponte Preta. Ele chega para ocupar o cargo que era do Gustavo Bueno, que pediu demissão depois da derrota da Ponte para o Avaí pelo placar de 2-1 no Moisés Lucarelli. Ele chegou na quinta-feira, já conversou com os jogadores, comissão técnica, e ontem, sexta, embarcou com a delegação para Aracaju. Ele está presente no Batistão e vai acompanhar o jogo. A função do Alex Brasil, é claro, é planejar a temporada 2021, mas tentar dar aquele último gás aos jogadores em 2020, até para tentar o acesso, porque ainda matematicamente é possível. É difícil, muito, mas não é impossível. Então, o Alex Brasil é o novo homem forte do futebol da Ponte Preta. E ontem, é claro que não sei se ele teve participação, mas a primeira atitude do departamento de futebol junto com a diretoria, a efetivação de Fábio Moreno no comando técnico da Ponte. Bom, CH, Gleger, os nossos comentaristas antes da ficha técnica do jogo. Qual, CH, a sua opinião sobre o tema chegada de Alex Brasil nesta reta final de Série B da Bezona, CH? Nada que desabone, é um cara que tem uma certa experiência, ele vem para um centro diferente que ele está acostumado a trabalhar no Paraná.
é um descobridor de talentos, vamos deixar o cara trabalhar. Mas o meu nome não seria esse, isso pouco importa. E que ele tenha sucesso, ele tem conhecimento, é estudioso, agora precisa dar condição de trabalho para ele, né? E autonomia. Eu não sei se ele vai ter isso na Ponte. De qualquer maneira, boa sorte para ele. E para você, Gleiger Zorzin, sobre Alex Brasil e também a efetivação de Fabinho Moreno, agora sim como treinador da Macaca. Primeiro dizer que não dá para jogar toda a responsabilidade em cima do Fabinho. Claro que está assumindo agora, né, sendo efetivado como técnico da Ponte, mas ele não tem responsabilidade nenhuma, né? Ele está tentando arrumar o que o seu Marcelo Oliveira desarrumou. Então a responsabilidade não é dele, mas eu concordo, eu acho que tem que dar oportunidade. E o Fabinho Moreno é um cara inteligente, um cara estudioso, um cara que tem visão de jogo, tem tudo para dar certo aí frente a esse time da Ponte. Agora, com o Alex, o Bolis, eu não sei se foi um bom nome. Na minha opinião, pelas características, por tudo que eu fiquei sabendo, as informações e que tirei do Alex, não sei se é um bom nome para a Ponte. Tomara que dê tudo certo. O pessoal deixar trabalhar, se o pessoal der condições para ele, é um cara que tem experiência. Mas não sei se seria o meu nome para assumir a diretoria da Ponte agora. Muito bem, já temos imagens do estádio Batistão, a Arena Batistão, claro, sem a presença do público, em função de todo o protocolo, neste início de noite de sabadão em Aracaju, Edu. Olha, rapidinho, Náutico 1, Sampaio Correia 0, corrigindo aqui, talvez tenha falado alguma coisa diferente. Náutico 1, Sampaio Correia 0, acabou com o do Cabutanga. E na Série D de dado, Goiânia e Novo Horizontino foi 1-1. Tem o jogo da volta semana que vem em Novo Horizonte. Obrigado, Boris. Esse estádio que foi reformado, principalmente antes da Copa de 2014, serviu para centro de treinamento, foi uma espécie de centro de treinamento da seleção da Grécia para a Copa de 2014 em Aracaju, na capital sergipana. Vamos então confirmar os times. Aqui na Bandeirantes vem chegando Antônio Lupi com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Preto e branco é sua cor. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Fábio Moreno. No gol, com a camisa de número 1, Igor Vinhas. Na direita, com a 22, Apodi. Na zaga, 34, Wellington Carvalho. E com a 23, Alisson. Na lateral esquerda, com a meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. No meio campo, 5, Dauan. 7, Neto Moura. 10, Camilo. 15, Luan Dias. No ataque, 21, Moisés. E 9, João Veras. Repetindo a escalação da Macaca. 1, Igor Vinhas. 22, Apodi. 34, W. Carvalho. 23, Alisson. Meia dúzia, Lazzaroni. 5, Dauan. 7, Neto Moura. 10, Camilo. 15, Luan Dias. 21, Moisés. 9, João Veras. No banco, à disposição de Fábio Moreno. 12, Guilherme. 3, Luizão. 8, Bruno Reis. 16, Yuri. 17, Oyama. 19, Guilherme Pato. 27, Pedrinho. 29, Matheus Peixoto. E com a 71, Léo Pereira. Quem é o campeão dos campeões e no gramado mantém sua glória. O Confiança também já está pronto e escalado pelo técnico Daniel Paulista, com camisa de número 1, no gol Rafael Santos. Na direita com a 2, Thiago Enes. Na zaga 3, Nirley, 4, Mancini. E na esquerda com a meia dúzia, Silva. No meio campo 5, Madison. 8, Guilherme Castilho e 7, Rafael Vila. No ataque 10, Iago, 9, Renan Gordi e 11, Reis. Repetindo a escalação do Dragão. 1, Rafael Santos. 2, Thiago Enes. 3, Nirley. 4, Mancini. Meia dúzia, Silva. 5, Madison. 8, Guilherme Castilho. 7, Rafael Vila. 10, Iago. 9, Renan Gordi e 11, Reis. No banco, à disposição de Daniel Paulista. 12, Jean. 13, Léo Grigio. 14, Luan. 15, Kaique. 16, Amaral. 17, Everton. 18, Jefferson. 19, Bruno Paraíba. 20, Marcelinho. 21, André Moritz. 23, Alisson. E com a 22, Alisson. E 23, Ari Moura. Arbitragem do jogo. O trio é de Minas Gerais. Apita a partida entre Confiança e Ponte Preta, Emerson de Almeida Ferreira.
Emerson de Almeida Ferreira é o árbitro do jogo. O assistente 1 é o Pablo Almeida da Costa. E o assistente 2, o Frederico Soares Vilarinho. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Gleger Zorzin. A gente tem visto muito no semblante desses jogadores da Ponte a falta de confiança, né? Isso é notório. A expectativa é de que o Fabinho Moreno aí ajustando ali no bate-papo, nas preleções, né? Deve ter tido algumas reuniões aí, até mesmo vi alguns vídeos, a chegada do Alex aí, ele dando uma palavra de incentivo aos jogadores. Isso é importante. Às vezes a confiança, né? A autoestima, você dá uma elevada e você consegue apresentar um bom futebol. A Ponte precisa, claro, de uma organização defensiva, uma organização de meio de campo, ataque, né? Tá tudo desorganizado, né? O Marcelo Oliveira realmente não conseguiu, nesse tempo todo que esteve à frente do time, dar uma organização, né? Definir um esquema tático. Ele definiu, mas as coisas não aconteceram e em momento algum ele mudou, né? Tomara que o Fabinho Moreno tenha mudado aí alguma coisa no aspecto tático, porque você vir com mais do mesmo é duro, é difícil, né? E pela escalação a gente percebe que ele não mudou. Se o Luan Dias vier aberto pelo lado esquerdo, como vinha fazendo o Bruno Rodrigues, a plataforma é a mesma, com o Moisés aberto do outro lado e o João Veras à frente ali. Ele pode aparecer com o Luan Dias fazendo ali um quarto homem de meio de campo, encostando um pouco mais do Camilo, aí eu concordo. Aí eu acho que a Ponte precisa povoar um pouco mais o setor, né? A gente percebe na maioria dos jogos o Camilo muito sozinho, solitário, divorciado dos jogadores de frente. Oi, Lupe. Daniel Paulista, técnico do Confiança, fala a respeito dessa partida, né? E da equipe, né? Que também vem de 3 derrotas consecutivas para enfrentar a Ponte Preta. Nosso momento, acho que, lógico que nós trabalhamos para vencer essa sequência, mas infelizmente não aconteceu, está no passado, a gente não tem como mudar. O que a gente pode é escrever uma nova história agora nessa reta final, que a gente vai tentar fazer hoje, voltar a vencer e conquistar um resultado positivo. Esse é o Daniel Paulista, técnico do Confiança, Gleger. E como eu estava dizendo, né? Então, pode ser que apareça o Luan Dias ali por dentro, no meio de campo, para povoar um pouco mais. O Camilo muito solitário, muito divorciado dos homens da frente, até mesmo dos volantes, né? Então, tomara que o Fabinho tenha ajustado, né, esse aspecto de organização no time da Ponte, que não tem até então, nós não vimos absolutamente nada. E assim, é um jogo importante, você vê, o Confiança está jogando em casa, está precisando recuperar também aí 3 derrotas consecutivas, não vai ser fácil, né? Eu estava na transmissão do último jogo do Confiança e o segundo tempo do Confiança foi muito forte, muito intenso, né? Vamos ouvir o Fabinho também? Vamos ouvir o Fabinho também, Gleger. O Fábio Moreno, técnico da Ponte Preta, não é mais interino. Ele fala como treinador da Macaca e como conseguir aí a confiança para a Ponte vencer o jogo. Nessa sequência negativa, algo precisa ser feito para que a gente volte a encontrar o caminho das vitórias, né? Que é o que todo mundo está buscando. Então a gente, por pouco tempo que a gente teve, a gente procurou fazer alguma alteração tática na equipe, posicionar eles um pouco melhor, trocar algumas peças, né? E esperamos que a equipe dê essa resposta dentro de campo. Obrigado, Fábio Moreno, Gleger. Gostei do que disse. Então deve ter alguma mudança tática aí, viu, CH? Vamos ver na prática. O que você está esperando do jogo, CH? Eu tô à espera de um milagre. É o nome de um filme. Parece brincadeira, mas eu tô falando sério. Primeiro que tem pouco tempo para trabalhar. E o Fabinho não tem culpa de tudo que está acontecendo. Ele vai dar um jeito no negócio. Ou vai tentar, né? O Confiança não está num bom momento. A Ponte não está num bom momento. E a gente tem que aguardar algo que a gente desconhece. O que vai ser colocado em campo hoje, o treinador a gente não conhece. O estilo de jogo a gente não conhece. De qualquer maneira, boa sorte à Ponte e no Nacional do Brasil.
Muito bem, tem, portanto, a execução do hino do Brasil em Aracaju, Arena Batistão, no estádio Lourival Batista. A bola vai rolar, é a 30ª rodada da Bezona. Ponte Preta, nesse momento, está a 9 pontos do quarto colocado, distante a Ponte do G4, mas como disse o Lupe, matematicamente ainda tem a possibilidade. Aliás, Lupe, como eles estão vestidos para o jogo? Confiança em Ponte Preta. O Confiança, time da casa, todo de azul, camisa azul, short azul e os meiões azuis. Já a Ponte Preta, toda de branco, camisa branca, short branco e também com os meiões brancos. Tá tudo pronto, Bolis. A bola vai rolar no Batistão. A saída com o time do Confiança. Fica, portanto, à esquerda, à direita, Macaca, tomando como base o estádio Moisés Lucarelli. A Ponte estaria atacando nesse primeiro tempo por gol do portão de entrada do seu estádio. Detalhe. No ar da Bandeirantes. Aproveitando, né, que a Ponte hoje já está à venda na loja 1900 o terceiro uniforme, que é em comemoração aos 120 anos da Ponte, foi desenhado por um torcedor da Ponte, foi feito um concurso. E ficou bonita a camisa, hein? Ficou bonito, lá no mês de agosto. E o uniforme já está disponível na loja 1900. Saída com o time do Confiança, apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol aqui na... Vamos juntos com a Macaca em campo. A Ponte Preta vai pro campo para mostrar o seu valor. Macaca em campo pela 30ª rodada da Bezona. Mas quem toma a iniciativa do jogo é o time do Confiança. Lançamento lá na canhota pro Silva, pro Djalma. Silva, ele não consegue alcançar, a bola sai. Tem lateral a Ponte para fazer a cobrança. Pega a bola a Podi, que mais uma vez é o capitão da Macaca. Faixa de capitão do braço esquerdo. Levanta a bola, Podi, tentou lá na frente para João Veras. O zagueiro não tirou a bola, passou pelo Veras. Na quarta zaga, o Mancini acaba recuando, recomeçando com o goleiro Rafael Santos. Pé direito na bola, forte o lançamento, tentando aqui na frente no comando Renan Gorné. De cabeça, houve desvio, a bola sobrou para ele. Recolheu, dominou, entrada na grande área, tentou o toque de calcanhar para trás. Chegou bem o Lazzaroni fazendo o corte, metendo para fora. Ficou caído, camisa 11 do Confiança, o Reis. Lateral que o time do Confiança já cobrou. Domina pelo meio, Guilherme Castilho. Tentava o passe, acabou errando, menor para Camilo. Camilo já fez o passe para Moisés, tenta escapar daqui para Canhota. Chega por baixo no carrinho, Thiago Ernes, ou Enes. É Ernes ou é Ernes, hein, ô Lupe? É Enes, com dois N's. Nenhum dos dois. Não, é Thiago Enes. Isso. Tá bom. Dois N's, Thiago Enes. Então foi ele que cortou. Foi o Thiago Enes que colocou a bola para fora quando tentava a quebra-canhota, Moisés. Lateral para Ponte para fazer a cobrança, quase 2 minutos. Primeiro tempo, placar de 0-0 no Batistão. Lazzaroni levanta a bola tentando o João Veras. Tentou na força, mas acabou cometendo a falta para cima do Nirley. O jogo está parado, tem posse de bola, falta para o time de Confiança. O árbitro marcou a falta e também poderia optar por marcar o toque no braço do João Veras, né, Lupi? Foram duas faltas no mesmo lance. Primeiro, ele deu um tranco nas costas do adversário e colocou a mão na bola. O árbitro, em cima do lance, marcou a falta a favor do Confiança. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Lua Dias carrega pela meia direita, vem tentando trazer a Ponte para o campo ofensivo. Chega bem Matson fazer o corte na sequência. O Lua Dias dividiu, a bola saiu. A bola acabou saindo, bandeira a ponta, o árbitro confirma. Lateral para Macaca fazer a cobrança. Lá pela ponta direita vem a Podi, o Papaléguas da Macaca vem para a cobrança. Você ligado pelo YouTube, pelo Facebook com imagens. Rádio Bandeirantes de Campinas. Passe de comando para João Veras, devolve no peito a Podi. Ele mata no peito, coloca no terreno, agora levanta lá na frente. Nirley de cabeça, tocou de cabeça para trás. Não tinha ninguém da Ponte, foi consciente. O toque do Nirley para o Rafael Santos, que já mete lançamento. Bola esticada na ponta para Reis. Parte para cima da marcação do Lazzaroni. Recolheu, dominou, levou para o fundo, pé direito, cruzou fechado na área. Subiu, tirou lá atrás, afastou Wellington Carvalho, completou Lazzaroni. Voltou para Thiago Enes. Jogou na entrada da grande área, tira da Uan. Camilo vai brigar, o árbitro já aponta e marca a falta. Falta cometida pelo Matson para cima do Camilo. O jogo está novamente parado no Batistão.
E ele usou a experiência, o Camilo, né? Deu corpo pro camisa número 5, Madison, que fez a falta em cima do camisa 10 da Ponte Preta. Falta já cobrada 0-0. E vai conhecer, ou vá conhecer, a loja 1900 Mais. A nova loja da Macaca, mais bonita e com uma infinidade de produtos licenciados para presentear quem você ama neste Natal. E atenção, a loja 1900 estará aberta neste domingo, das 9h30 às 16 horas. Na loja 1900 Mais tem vários presentes com preços que cabem no seu bolso. Vestuários, confecções infantis e uniformes oficiais masculinos e femininos. Fica ao lado do portão principal do estádio Moisés Lucarelli. Acesse o site 1900mais.com.br. Pro ataque de novo o time do Confiança, aqui pela direita com Guilherme Castilho. Entrada na grande área, boa bola para Iago, fez o bastidor lá atrás, passou por todo mundo, chega bem a Podi. Tira, dá um bico na bola, volta, pressionou o time do Confiança. À esquerda vem o cruzamento do Silva, passou por todo mundo, Reis não dominou e tem mais Confiança. É blitz azul e branca. Domina aqui pela direita o Thiago Enes, girou por dentro para Iago, Iago no comando pro Renan. Renan recolheu, dominou, protegeu, soltou para Reis, Reis no comando, a tabela para Reis, entrada na grande área, pintou o golaço, invadiu a área, chega por baixo, a Podi na bola, colocando ela pela linha de fundo, em escanteio pro Confiança bater. E o Reis entrou como quis na área da Ponte Preta e o Apodi foi preciso por trás, fez o corte na bola e ainda apontou para ela. O Confiança tem escanteio, quase que o Reis marca o primeiro do jogo. E foi realmente, claramente tocou a bola, na bola o Apodi. Na jogadaça do Reis, costurando toda a defesa da Macaca, ninguém foi para cima do Reis e, consequentemente, o time do Confiança tem escanteio para bater. Pressiona o time sergipano, tem escanteio para fazer a cobrança, Guilherme Castilho. Ele tem a 8 estampada na camisa, aqui pela direita, vai jogar lá dentro, o placar de 0-0, quase 6 minutos primeiro tempo. Mas Bandeira tem que sair da frente da bola, porque senão o Castilho não vai cobrar. Não vai conseguir cobrar o escanteio. É que o árbitro mineiro está chamando a atenção dentro da grande área da Macaca, agora apontando também para o quarto árbitro, sinalizando, apontando para os bancos. Agora sim está se dirigindo para a área o árbitro. Vem para a cobrança do escanteio o time de Confiança. 0-0, vem para cima o time sergipano. Vem Guilherme Castilho para a bola. Com o pé direito ele vai jogar, tá dentro. Na cobrança de escanteio, autorizado. Vem para a bola, Guilherme Castilho, pé direito. Levantou no primeiro pau, afasta a quarta da UAN. E dá nova oportunidade para o Castilho cobrar o escanteio. Agora ele vai cobrar curtinho. Acabou fugindo ali o Reis, recebeu de novo para Castilho. Pé direito, levantou na área, subiu, tirou lá atrás o Wellington Carvalho. A Ponte não consegue sair lá de trás, é mais um escanteio para o Confiança bater. E é o camisa número 8, Guilherme Castilho, o homem das bolas paradas da equipe do Confiança, quem vai para a bola. É o segundo escanteio do Confiança no jogo. A área, Nirley e Mancini, os dois zagueiros, além do lateral esquerdo de Djalma Silva. Vem para a bola Castilho, pé direito na bola autorizado, levantou a meia altura, subiu, tirou de novo o Dauan. Mas desta vez colocou pela linha lateral. É mais um lateral para o time de Confiança fazer a cobrança. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Confiança na direita, o cruzamento do Thiago, afasta, tira a defesa, o rebote, o chute pro gol do Rafael Vila. Igor Vinhas no centro do gol, bem colocado, faz a defesa, não solta a bola, não dá rebote, fica com ela Antônio Lupi. Mais uma bola mal afastada pela defesa da Ponte Preta. O camisa 7, Rafael Vila, de fora da área, dominou na coxa e mandou um chute forte para a defesa do Igor Vinhas. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 7 minutos e meio, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes, Bezona, neste sabadão em Sergipe, estádio Lourival Batista, na Arena Batistão. Confiança 0, Ponte Preta também 0, Edu. Olha, manda um alô para a cidade de Atalaia, Alagoas, é terra do Neto Moura, volante da Ponte. Estamos ligados na Band. Muito obrigado, pessoal de Atalaia. Obrigado, obrigado. Olha, atenção, hein? Na Série B acabou Náutico 1, Sampaio Correia 0, Brasileirão, gol do Sport. Gol do Sport, início de jogo, Sport 1, Grêmio 0. Aqui a bola.
Bola para o time do Confiança. Nirden fez o passe do comando, recolheu, dominou Reis, mata no peito, coloca no terreno, pela direita, limpa o lance, encara a marcação do Moisés, girou para cima do marcador, pé direito na bola, tentou o lançamento, bola esticada, foi forte demais para o Thiago. Lazzaroni protege, chega lá de trás, o Wellington Carvalho tira dali, a bola explodiu no marcador e foi embora. Em lateral para Macaca fazer a cobrança. O CH, o jogo não começa bom para a Ponte não começa bem no jogo, a Macaca é pressionada, a equipe campineira no início do jogo pelo Confiança, CH. Precisa sua análise em 8 minutos, a Ponte não viu a cor da bola. Só dá Confiança. Vem de novo o time do Confiança com o Thiago. Entre as pernas do Lazzaroni. Falta para cima dele. O árbitro parou, marcou meia direita. É falta para o Confiança bater. É o famoso drible na caneta, né? No meio das pernas ali. O Thiago Enes mandou a bola do Lazzaroni, que fez a falta. Não deixou o jogador do Confiança completar o drible. Camisa número 8, Guilherme Castilho. É ele quem vem para a bola. É falta para o Confiança. Todo lance de bola parada. Quem cobra é o Castilho. Ele vem para a cobrança da falta. Pertinho do banco de reservas do time do Confiança. O treinador é o Daniel Paulista. Vem para a cobrança Guilherme Castilho. Quase 10 minutos, primeiro tempo, Lacarte 0-0, só dá Confiança no jogo. Partiu Castilho, pé direito, levantou rasante na área, vem o desvio no primeiro pau do Vila. Igor Vinhas saiu tranquilo do gol para fazer a defesa. Já tenta a reposição rapidamente aqui no ataque. Lançamento para Moisés. Moisés vai para a disputa com o Thiago Enes. Chega primeiro lateral fazendo o corte. Ele empurra o jogo por dentro para Madson. Madson faz a abertura para Silva. Silva recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Madson. Aperta João Veras, bola para Mancini. Mancini sai jogando direitinho por dentro com o Castilho. No primeiro terço do campo, ele devolveu para Madson. Madson faz a abertura para Silva. Djalma Silva empurrou no comando para Iago. Iago recolheu, dominou, tem Rafael Vila pedindo. Sobra pelo meio para Castilho. Castilho no comando para Renan Gornet. Abertura feita na direita para Djalma. Djalma Silva lançou na entrada da grande área. Põe a bola para Vila, tentou o domínio. Iago. O bandeirinha já marcava o impedimento. Impugnando o ataque do time do Confiança, Antônio Lupi. O W Carvalho aplaudiu a marcação do impedimento ali do camisa número 10, o Iago, que tentava pelo lado esquerdo fazer o cruzamento. Jogada paralisada, 0-0. Luidex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site luidex.com.br. Pintou um cartão no banco, mas a gente não vai conseguir identificar, pelo menos no primeiro momento, né? Foi para o integrante do banco de reservas. Um membro da comissão técnica do Confiança que não foi o... Camilo para Moisés, dominou, limpou, botou na frente, Rafael Santos! Saiu na disputa com Moisés, desequilibrado dentro da grande área. Ele ainda tentou bater, mas o goleiro saiu bem demais. Fechou qualquer possibilidade de finalização e fez a defesa, Lupi. Deu um toque a mais o Moisés na bola. E aí depois ficou fácil para o camisa 1, Rafael Santos, que fez a defesa praticamente tirando a bola dos pés do atacante da Macaca. Vem de novo o time de Confiança, a bola na entrada da grande área, estava impedido, Rafael Vila. Não foi para a bola porque estava em posição irregular, o árbitro mandou seguir. E a bola fica de graça para o goleiro Igor Vinhas. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 12 minutos, primeiro tempo. Conferindo o placar no futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto. Brasileiro Série B, a Bezona. 30ª rodada, reta final da Bezona. Ponte Preta 0, Confiança também 0. Aqui perde a bola Lazzaroni, recupera o Confiança, mas na sequência o Reis exagera no passe. Foi forte demais, a tentativa ofensiva do time do Confiança fica nas mãos de Igor Vinhas, que sai jogando com Alisson pela direita. Eu confirmo em Aracaju, na capital sergipana, placar de 0-0, Edu. E o gol do Sport foi do Dalberto. Dalberto, Sport 1, Grêmio 0. 21 horas tem Inter e Palmeiras. Olha lá, vamos de novo. Hoje nós ganha. Vai, Macaca safada. Assinado Dadá de Barão. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes Campinas, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. Tenta Neto Moura para Macaca, a bola acaba saindo na disputa com o Reis. Lateral aqui na esquerda para a Ponte bater. Gleger, Zorzinho, olha a técnica da Bandeirantes. Quase 13 minutos, primeiro tempo, 0-0. E o jogo, Gleger. Os mesmos problemas defensivos, né? A Ponte está tendo. Aquela jogada do Reis não pode, né? O Alisson e o W Carvalho olhando, e aí teve que o Apodi ir lá e salvar a Ponte Preta. Mesma coisa, né, Bolis? A gente percebe um time sem transição, né?
não dá, tá tomando sufoco, que é absolutamente normal jogando fora de casa. Então fica armado para um contra-ataque, para tentar, né, surpreender o adversário, mas a gente não percebe isso no time da Ponte. Começa muito mal e olha, ficar de olho na bola parada, porque esse menino Guilherme Castilho bate muito bem na bola e o Confiança é muito perigoso nesse lance. O jogo está parado em Aracaju e pinta o primeiro cartão do jogo, Lupi. Pro camisa número 7 da Ponte Preta, o Neto Moura. Pegou ali o Reis, camisa número 11, em frente. O banco de reservas da Ponte é o terceiro cartão do Neto Moura, que está fora do jogo contra o Cruzeiro. Na terça-feira, no Moisés Lucarelli, o árbitro está ali do lado dele, hein? Tá ameaçando ali tirar mais um. Se tirar mais um, ele está expulso. Reclama bastante, mas não. Só o amarelo mesmo. Cartão amarelo, portanto, para Neto Moura. Já fica pendurado no jogo, camisa 7 da Macaca. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor, além de um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. É bola para o time de Confiança para 6, jogando aqui atrás com Nirley. Pé direito pela rasteira, chega em Thiago Enes. Dá um tapa na bola, volta de novo para Nirley. Nirley tem Mancini. Na audiência rotativa do rádio, um sobrenome conhecido, Mancini. Qual é o grau de parentesco do Mancini com o treinador do Corinthians, hein, Antônio Lupi? É filho do Wagner Mancini, atual técnico do Corinthians. O Matheus Mancini começou nas categorias de base do Comercial de Ribeirão Preto, depois pulou o muro, foi para o Botafogo e depois aí rodou por diversos clubes. Foi para o Atlético Mineiro, Grêmio e hoje está no Confiança. E aqui desce o time de Confiança com Silva. O Djalma Silva lá para a canhota. Recolheu, dominou, encostou, pediu, recebeu Castilho, vira meia esquerda. Chega bem, João Veras. Dá um bote, recupera para Macaca, solta o jogo para Dauan. A Ponte muito atrás. O Dauan tocou para o Camilo olhou lá na frente, não tinha ninguém. E com isso perdeu a bola, Macaca. Vem de novo o time de Confiança. Lançamento para Renan. Entrada na grande área, jogou lá dentro. A bola passou por todo mundo. Foi um foguete o toque do Renan. Foi muito forte, a bola passou por todo mundo e sobrou para Lua Dias. Empurrou para Apodi, o próprio Apodi bota na frente, vem embora para o Macaca. Passadas largas, ultrapassa a linha demarcatória. Vem trazendo a Ponte pela direita. Apodi escapou, limpou, fintou, pintou. Apodi pegou mal na bola, lamentável Apodi. Fez tudo certinho, saiu lá de trás com a característica que é peculiar de Apodi, com muita velocidade, raça, garra e determinação. Mas quando ele parou para cruzar, ele olhou para o gramado olhou para ele, para a bola. E aí, Lupi? E aí que o Apodi isolou. Mandou a bola quase na praia do Atalaia, uma das principais lá de Aracaju, porque ele fez tudo certo. Até o adversário acabou escorregando no lance. Livre de marcação, errou no cruzamento e a Ponte perde uma boa oportunidade de abrir o placar. Inclusive, CH, no lance, ele acaba saindo da marcação do seu marcador, que eu acompanhava desde lá de trás do campo defensivo. Foi um lance de infelicidade realmente do Apodi, CH. Ele teve bastante esforço, né, cara? Correu praticamente o campo todo, uma pena ali na hora de fazer o cruzamento, a assistência, ele acabou pegando mal na bola. O Apodi é uma das coisas boas desse time da Ponte, né? Mas infelizmente sozinho não tem jeito de jogar, né? Mas esse lance ele foi muito mal. Detalhe. O detalhe no ar da Band. Existe uma cláusula no contrato do Apodi que, em caso de acesso para a Série A, renovação automática. Se não, aí ele precisa negociar com a diretoria. A TV agora está mostrando o lance. Realmente ela deu uma subidinha, né? Quando o Apodi chutou a bola e, consequentemente, ela subiu. Tem mais uma oportunidade, a Ponte na bola parada. Tem falta para fazer a cobrança, Macaca. Lá pela direita, Camilo. Levantou, fechado na área, passa por todo mundo e vai embora. Pela linha de fundo, por muito pouco. A Macaca não abre o placar. Quem fechava era João Veras. Antes da bola sair, desviou no Nirley. Aliás, um desvio sutil, acho até que foi o suficiente para tirar a bola na perna esquerda de João Veras. É escanteio para Macaca. E o Alisson também estava por ali. Passou pelo Alisson e pelo João Veras. Macaca tem escanteio, Lazzaroni na bola. Cresce no jogo, Macaca. Vem Lazzaroni, pé esquerdo, levantou, tentou o Alisson de bicicleta.
acabou não atingindo a bola e vem contra-ataque no time de Confiança. Carrega a bola, Reis pela meia esquerda, tem de um lado Vila, do outro lado Iago, bola para Iago, recolheu, dominou, invadiu a área, chega bem a Podim, dá um pico na bola, manda pela linha de fundo, no contra-ataque rapidíssimo no time do Confiança. Tem escanteio, o time sergipano para bater. É o segundo desarme preciso que o Apodi faz no jogo. Dessa vez foi com o Iago. No carrinho mandou a bola pela linha de fundo. Camisa 8, Guilherme Castilho na cobrança do escanteio. 18, primeiro tempo, 0-0 na Arena Batistão em Sergipe. Em Aracaju, na capital sergipana. Vem Castilho para a bola, Guilherme Castilho. Agora com o pé direito, ele cobra lá na canhota. Vem chuveirinho na área da Macaca. Vem bola fechada na área. A movimentação intensa dentro da grande área. Partiu Castilho, pé direito, fechadinho na área. Subiu, tirou bem no primeiro pau da Uan. Ela volta no rebote para Silva. Recolheu, dominou, vai mandar na bomba. Sapatada, a bola sobe, vai embora. Pela linha de fundo. Essa acho que foi lá na praia que você citou agora há pouco, Lupi. Eu acho que essa foi lá na Praia dos Artistas, que também é uma das mais agitadas de Aracaju. Conhecendo muito bem frequentada Aracaju, pelos hein? surfistas. A minha prima mora lá, Bolis. Tá explicado. E até perguntar se o senhor conhece Aracaju. Tá explicada a situação. E qual é o nome da prima, Lupi? É a Mariana Pagotto. Ela não tem o mesmo sobrenome que eu, até porque veio de outra geração, mas é filha da irmã da minha mãe. Prima de primeiro grau, um grande abraço para a Mariana e para o filho dela também, o Eduardo. E aqui vem para a Macaca com o Luan Dias, escapa pela meia direita, carrega a bola, protege bem. Aí adiantou demais e perdeu para o Mancini. Chega bem fazendo corte. Fala aí, Gleger Zorzin. Não, eu queria te fazer uma pergunta. Fala. Normalmente, quando o goleiro toma aquele frango que a bola bate no morrinho, chama o morrinho artilheiro, né? Esse do Apodi, como é que chama esse morrinho aí, Esse Bolis? foi um morrinho zagueiro, né, cara? Entendi. Porque ele estava prontinho para cruzar na cabeça de João Veras, que fatalmente, boquiaberto dentro da grande área, faria o gol da Macaca. Morrinho zagueiro? Morrinho zagueiro, legal. atrapalhando o Apodi. Legal, legal. O Zé Pilintra, né? Nessa situação aí, não deu muito certo, né? A Madame é outra situação, viu, Lupi? Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalários, produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas de banho e muito mais. Diz que entrega no WhatsApp 999471980. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 20 minutos e meio, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo você ligado no futebol da Bandeirantes com a equipe de Carlos Batista. Na Arena Batistão, em Aracaju, na capital do Sergipe. Ponte Preta 0, Confiança também 0, Edu. Olha, Brasileirão, primeiro tempo segue Sport 1, Grêmio 0 na Série C de Cebola, acabou. Lá no Arruda, Santa Cruz 1, Vila Nova de Goiás 2. Edu, manda um abraço pro Menegildo do São Bernardo, parte de cima. Foi nosso amigo da antiga Bendix do Brasil. Alô, Menegildo, bons tempos, hein? Obrigado. Leandro Bolis. Com Pet Bola, Pet Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol aqui na Bandeirantes. A Bandeirantes que tem Carlos Henrique, o bate pesado, 21,5, primeiro tempo e o jogo fala, CH. Fraco tecnicamente. A Ponte, ela tem um poder de me deixar mais mal-humorado do que eu já sou. É brincadeira. O time não acerta uma sequência de 3 passes. 3 passes. Eu nem vou parar de comentar porque não vai acontecer nada. Não é? Nem fica, pode ficar despreocupado. Tá bom, vou tirar aqui o microfone. Vou tirar o microfone aqui. Então é o seguinte, a Ponte não tem posse de bola, ela não tem organização defensiva, agora é melhor você narrar. Aqui vem Reis para o time de Confiança na direita, cruzou fechado na área, a bola passou por todo mundo. Tenta indo do outro lado o time de Confiança, mas a bola vai ficar de graça para Luan Dias, completando o CH. É o jogo do ruim contra o fraco. Jogo fraco tecnicamente, a Ponte de novo comete os mesmos erros. Ponto 10 Restaurante, agora com WhatsApp direto para o seu pedido delivery no 19974106068. Receba em casa a melhor pizza de Campinas. Peça pelo WhatsApp 19974106068. O delivery do Ponto 10 Restaurante entrega para você.
Metade do primeiro tempo, placar de 0-0, resultado que não interessa para a Macaca. Nesse momento não, mas iniciou a rodada, iniciou esta partida a 9 pontos do quarto colocado, uma distância gigante em relação ao quarto colocado da Bezona. Pode reduzir para 6, mas tem que vencer, por isso tenta com o João Veras, tentou passe para Moisés, chega rasgando, tirando o Thiago, volta para Alisson, Alisson de cabeça, recuou mal, voltou de graça para Reis, recolheu, dominou, colocou no terreno, abertura para Iago, ex-Inter de Porto Alegre, Iago recolheu, dominou, tentou a inversão para o Vila, afasta, tira Lazzaroni, no meio do caminho completa Neto Moura, sobrou para João Veras, esforçado, mas sozinho perdeu a bola. O árbitro vai parar e vai marcar falta. É isso que marca o árbitro lá atrás, é falta, é para a Macaca bater. Em cima do João Veras, que reclamou bastante com a arbitragem, pede o cartão amarelo para o jogador do Confiança, mas não. Apenas a falta a favor da Ponte no campo de defesa da UAN na bola. Vá conhecer a loja 1900 mais, a nova loja da Macaca. Mais bonita e com uma infinidade de produtos licenciados para presentear quem você ama neste Natal. Aliás, com novidades, né, Lupi? O terceiro uniforme da Ponte, em comemoração aos 120 anos, já está à disposição do torcedor na loja 1900 mais. E aqui vem Macaca com Moisés, ele carrega a bola por dentro, fez o passe no comando para Luan Dias, do bico na grande área, Silva na marcação, Luan Dias dominou, esperou a chegada do Apodi, o Apodi não chega, o Luan Dias tenta se virar, marcado por 2, faz boa jogada, pé esquerdo, cruzou para a área, entra a quarta, tira de qualquer maneira Mancini, era falta de rebate para Dauan recolheu bonito, colocou no terreno e se livra da marcação do Castilho, mas é obrigado a recomeçar com o Alisson. Portanto, amanhã, atenção Ponte Bretano, a loja 1900 mais aberta neste domingo, das 9h30 da manhã, das 9h30 até as 16 horas. Na loja 1900 mais tem vários presentes com preços que cabem no seu bolso, vestuários, confecções infantis e uniformes oficiais masculinos e femininos. Fica ao lado do portão principal do estádio Moisés Lucarelli. Acesse o site 1900mais.com.br. Tenta a Macaca com Neto Moura, acaba perdendo a bola. E o passe enjoado ali do Castilho, olhou para um lado, tocou para o outro. Reparou aí, Lupe? Eu reparei, o Castilho, ele o fez estilo a jogada Castilho, um olho no peixe, outro no gato, né? Sensacional. Aqui ficou caído o Renan, não houve absolutamente nada. Bola volta de graça para a Macaca. Com 25 no primeiro tempo, 0-0. Alisson faz o passe no corredor, a bola chega em Luan Dias. Enfiou o lançamento para João Veras. Chega primeiro Mancini. Entre quarta, dá um bico na bola com a canhota. Sede lateral no campo ofensivo, é para a Macaca bater. E assim que o futebol acabar, vai começar na Bandeirantes, o jogo aberto, comando de Edu Pinheiro, oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra, acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos, acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Jogo aberto hoje, comando de Edu Pinheiro até as 23 horas, ou melhor, até as 22, ô louco. Tô querendo fazer o Eduzão trabalhar um pouquinho mais, até as 22, porque a partir deste horário você fica com o segundo tempo de Palmeiras, Internacional e Palmeiras. Estava no script, confirma, Edu? Bingo! Grande Leandro Bolis. 26, primeiro tempo 0-0, sai jogando o time do Confiança com Matson. Empurra por dentro para Iago. Iago fez o passe curtinho para Rafael Vila no círculo central. Chega Camilo na marcação. Volta o jogo para o Nirley, que já meteu na ponta para o Thiago Enes. Pé direito na bola, fez o lançamento por trás do Lazzaroni. Chegou no Vila, chegou na marcação. Wellington Carvalho de uma forma estranha. Uma jogada acrobática e perigosa, acabou atingindo Iago. Gol caído, camisa 10 do Confiança, o árbitro mandou seguir, mas agora ele vai parar para que veja a situação do Iago. Lance perigoso do Wellington Carvalho, não foi não, Lupe? Em cima da linha da grande área, ele atingiu a bola, mas ele foi todo esquisito. Uma espécie de uma voadora em cima do jogador, o Iago, camisa número 10. Ele atinge a bola e depois o adversário. Levou a pior o Iago, camisa 10, que está caído no gramado. Ô, Gleger, não precisava disso, né? E pra sorte do Wellington Carvalho, o árbitro não viu, Gleger? É, exatamente, Boris. Chegou muito duro, às vezes pode ter visto, mas não quis marcar. Usou uma força desnecessária, né? Tem que ficar atento com isso aí, o Wellington Carvalho. Mas isso aí também, viu, Boris? Às vezes é a falta de confiança, né? Que eu tava dizendo antes da partida. É que ele já chega chutando tudo, já deixa a perna. Deu sorte o Wellington Carvalho, viu? Que o árbitro não deu um cartãozinho, porque pra mim merecia. O jogo está parado, sendo atendido Iago.
Camisa 10 do time do Confiança já está recuperado. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Você que está no seu carro curtindo o futebol da Bandeirantes, obrigado pelo rádio ligado, pela carona, pelas principais rodovias que passam por Campinas, por toda a região metropolitana. É o futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto, através do AM 1270. Sai jogando Lazzaroni para Macaca aqui pela direita. Aliás, pela esquerda, pé esquerda na bola, tentou o lançamento, o Camilo caiu. Leva vantagem a Macaca, a bola chega em João Veras. Ele dominou, limpou bonito, escapou, carregou, girou por dentro para Luan Dias. Recuou na cabeça do grande círculo para Dauan. Dauan faz o passe na direita para o apoio de Apodi. Apodi recolheu, dominou, volta para marcar o time do Confiança. Por isso, a Macaca sem confiança, volta o jogo. Alisson para Wellington Carvalho, W Carvalho já meteu para Lazzaroni. Recolheu, dominou na marginal do gramado. Sai da ponta, vem para meia, girou, ficou preso. Agora encurralado, marcação dupla para cima dele. Volta o jogo na quarta zaga para o Wellington Carvalho, que recomeça lá atrás com o goleiro Igor Vinhas. Há pouco, o quinto sinal informou para você e eu confirmo aqui. São 19 horas mais 30 minutos no horário oficial de Brasília. Neto Moura sai jogando com Dauan. Fica com a posse de bola Macaca, mas presa a equipe Ponte Pretana na marcação do Confiança. Tenta furar o bloqueio agora com o Luan Dias. Ele domina, ajeita pela meia direita, dá um tapa na bola, volta o jogo para Dauan. Passa no corredor Neto Moura. Dauan prende, segura. Abre o jogo para o Wellington Carvalho na quarta zaga. Empurrou na ponta para Lazzaroni. A Camilo, boa bola, Camilo devolveu para Lazzaroni. Dominou, buscou o fundo. Chega rasgando o Nirley. E com o Nirley não tem segunda viagem não, né, Lupi? Do jeito que vem, vai. Esse é o Nirley, camisa 3. Vai! Aqui Luan Dias, 70 para Macaca, para João Veras. Um bolão na cara do gol para Moisés. Vai marcar, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Ponte! É de Moisés! Tem a 21 estampada na camisa! Na trama ofensiva da Macaca, Luan Dias soprou para João Veras. Ele teve a calma, a tranquilidade, poderia ter batido para o gol, mas viu a passagem na lateral da grande área de Moisés. Apenas rolou para o atacante da Macaca. Ele dominou com o pé direito na saída de Rafael Santos. Meteu para o fundo do gol. Aperta o placar em Aracaju. Moisés pula, 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 sai do chão, vibra a macacada. O gol é de Moisés na marca de 29, primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação alvinegra. Tá registrado em Aracaju. Moisés, Ponte Preta 1, Confiança 0. Rafael Santos, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol da Macaca, Antônio Lupi. Valeu a briga, valeu a insistência do Luan Dias, que dividiu com o Nirley. Levou a melhor, a bola sobrou para o João Veras, que deu um passe, uma assistência açucarada para o Moisés, que livre de marcação, mandou um chute forte, sem chances, por baixo do Rafael Santos, que quando viu a bola, ela já estava no fundo da rede. Moisés marca o segundo gol dele com a camisa da Ponte. O primeiro da Macaca no jogo. Tá no placar da Arena Batistão. Confiança 0. Ponte Preta 1. Carlos Henrique, o bate pesado 1-0. Macaca na frente, CH. No peito e na raça também vale. Agora eu queria destacar a assistência do Veras, hein? Ele achou Moisés, uma grande assistência, um bom passe, e o Moisés teve a tranquilidade de fazer 1-0 no momento importante. Fazer o gol na frente é melhor. Agora a Ponte tem a tranquilidade, a possibilidade de jogar no erro da equipe da casa. Tomara que consiga, mas foi um gol legal. Boa assistência do Veras e o Moisés teve uma grande tranquilidade para fazer o primeiro gol. Tenta de novo o João Veras aqui pela esquerda, é bastante caçado, sofre mais uma falta. Falta para cima dele cometida por Nirley. Pela meia esquerda é falta para Macaca. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Então pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br.
A Macaca, neste momento, vai a 43 pontos. Fica a 6 do Juventude, que neste momento é o quarto colocado e já jogou na rodada, né, Lupi? Já jogou e venceu o CSA lá em Caxias do Sul. Sabe quem fez o gol? Não! Roberto Seberti. Aqui tem falta para bater, a Macaca vem para a cobrança, Lazzaroni, pé esquerdo da bola, atenção, levantou, jogou lá dentro, Wellington Carvalho, desvio de cabeça, a bola sobe e vai embora, por sobre o gol de Rafael Santos, é tiro de meta para o Confiança bater. Gabriel Carvalho foi quem subiu mais alto ali que o Nerley, que estava na sua marcação depois do cruzamento do Lazzaroni, cabeçou a bola por cima da meta do Rafael Santos, que já colocou a bola em jogo. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro, conhece do riscado, 1-0, a Macaquinha na frente, Gleger. Na frente e melhorou na partida, né, Bolis? Melhorou, com um pouco mais de organização, com técnica. Agora, o trio funcionando, né? O trio de ataque. Luan Dias conseguiu fazer uma boa jogada. A metida do Veras também foi muito legal. E o Moisés teve categoria para só tirar do Rafael. Vamos ver se a Ponte consegue segurar aí agora, porque o Confiança não tem mais o que fazer. Vai vir para cima. Agora é a hora de organizar um contra-ataque e matar o jogo. Aqui tentava o time Macaca, lançamento do Apodi para absolutamente ninguém. A bola volta de graça para Nirley. Recomeça para o time de Confiança lá atrás. Louitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site Louitex com X no final.com.br. Acesse o site e aproveite as ofertas. Siga também a Louitex nas redes sociais, pelo Instagram, assim como Carlos Henrique, o Bate Pesado e os demais integrantes da equipe da Bandeirantes, seguindo a Louitex, máquinas e ferramentas no Instagram e também no Facebook. Tentava Camilo para Macaca, brigou, Tauan, chega rasgando e antes a bola sair, ela bateu no meio do caminho, foi no Iago, não foi não, Lupe? No Iago, camisa 10 que está ajudando ali na marcação do meio campo, só que dessa vez atrapalhou, bola a favor da Ponte. Quase 35, o primeiro tempo, já o intervalo Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Vem para a cobrança do lateral Lazzaroni, no corredor para Moisés recolheu, dominou, botou na frente para o Luan Dias, dominou pé esquerdo, bateu no cantinho. Aí recuou. Mas para ajudar o nosso Edu Pinheiro, Luan Dias dominou, bateu. Rafael Santos faz a defesa. Segura firme o goleiro na finalização de Luan Dias na entrada da grande área. Por muito pouco a Macaca não amplia, Antônio Lupi. Com assistência do Moisés, que ganhou mais uma vez da marcação do Confiança e deu passe para o Luan Dias, que chutou no meio do gol para a defesa do Rafael Santos. Ficou bom, Edu? 10.10 Restaurante, agora com WhatsApp direto para o seu pedido, delivery 1997-410 6068. O que é isso, narrador? Tá muito rápido, eu repito, 1997-410 6068. Receba em casa a melhor pizza de Campinas. Peça pelo WhatsApp 1997-410 6068. O delivery do Ponto 10 Restaurante entrega para você. Leandro, aliás, sabadão à noite, CH, com aquele vinho, uma redonda, vai bem demais, não vai não, CH? Ah, uma pizza do Ponto 1 é tudo de bom, mas eu só queria registrar. Tá registrado. Você é um artista. Muito obrigado. Quase 36, primeiro tempo, placar de 1-0 para Macaco. O gol foi de Moisés. Quantos gols tem Moisés? Três. Ele marcou um contra o Santos na Vila, quarta final Paulistão, foi 3-1 para a Ponte. Marcou um gol contra o América Mineiro majestoso, Copa do Brasil foi 2-2 e esse é o primeiro gol dele na Série B. Valeu, este é Edu Pinheiro com todas as informações para você aqui na Bandeirantes. Portanto, Moisés há pouco marcou seu terceiro gol de Moisés com a camisa da Macaca. Em 31 a Ponte jogos. vence por 1-0, pois não, Edu? Em 31 jogos. 3 gols em 31. Somando, né? Sobe 2, dividido por... É melhor deixar quieto. Quase 37, placar de 1-0. O Macaca vence o jogo, domina Guilherme Cassino. Empurrou o passe para Silva. Falhou na marcação. O Alisson, cruzamento para a área. Sai bem do gol, Igor Vinhas. Não era o Alisson, não. Era o Neto Moura, né? O Luan Dias. A bola deu uma quicada ali, acabou matando o Luan Dias, que vinha na marcação, né, Lupi? Tá todo atrapalhado, né? Perdeu o tempo da bola, aí ela quicou e ficou fácil para o jogador do Confiança. Moisés, que é natural, sabe da onde, Boles? Não. Morro da Fumaça, lá em Santa Catarina. Um abraço pro pessoal lá de Morro da Fumaça, que tá na audiência da Bandeirantes. É um catarinense, então, Moisés. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 37 cravados, 37. Primeiro tempo. Para
Brasileiro da Série B Apesona, no estádio Lourival Batista. Ninguém conhece dessa forma, é a Arena Batistão, em Aracaju, na capital do Sergipe. Ponte Preta 1, gol, sabe de quem? Do Moisés, da assistência do João Veras. Aliás, um tapa na bola, faz Moisés, ele fez. Moisés 1-0 para a equipe do Confiança, 1 para Macaca, Edu. Nos acompanhando o casal Neuza e o Marinheiro. Neuza e o Marinheiro lá de Hortolândia. Deixa eu ver aqui de Maringá, Wilson de Márcio, Neto Moura e Apodi não marcam ninguém. Olha, é o seguinte, continua Sport 1, Grêmio 0, primeiro tempo. E na Série B acabou, Náutico 1, Sampaio Correia 0. Rádio Bandeirantes. 38, primeiro tempo 1-0 para Macaca. Alô, Luiz Augusto Carvalho, Luizinho tá sempre ligado. Quem está nos ouvindo também, sabe quem, Lupi? Mike Tyson, segurança da Macaca, é isso? Tá sempre sintonizado aqui na Rádio Bandeirantes. Valeu a toda a rapaziada curtindo o futebol da Bandeirantes. 38. Aqui o jogo está parado, a falta do Dauan para cima do 7, Rafael Vila, Antônio Lupi. E a falta ali do lado direito, e quem vai para a bola dessa vez é o Reis, trocou o batedor. O Castilho vai para a área e o Reis, camisa 11, é quem vai para a cobrança. Apenas o Moisés na barreira, vem bola na área da Macaca. Movimentação intensa na entrada da grande área na região da meia-lua. Vem para a cobrança da falta o time de Confiança, 1-0 para a Macaca, preocupado o goleiro Igor Vinhas. Parte para a bola, Moisés, aliás, Moisés não, quem cobrou foi o Reis, tira lá atrás a Podi, a bola havia passado pelo Moisés, volta a sobra para Rafael Vila, pé direito de volta o jogo para Castilho, Castilho recolheu, dominou para Thiago Enes, empurrou por dentro, agora sim para Castilho, ele ajeita, domina no corredor para o time de Confiança, puxa a bola para o pé direito, se manda Silva, Djalma Silva lá para a canhota, a bola chega em Matson empurrou na ponta para Silva, Silva recolheu, dominou com o pé direito, cortou por dentro, devolveu para Castilho, chega bem, Camilo na marcação, desvia, ela volta na sombra, é para Djalma Silva, pé canhoto, a bola levantou na área, subiu, tirou Lazzaroni na entrada da grande área. Cadê a segunda bola para Macaca? Rebote sempre para o time de Confiança. Olha o cruzamento para a área, tentava o Nirley e não subiu. Passa por todo mundo, sai em lateral, é para Macaca fazer a cobrança. Meu caro Antônio Lupo, você sabe que para ter um bom dia, uma boa tarde, ou claro, uma boa noite, tem que ter o Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. E o jogo, CH, quase 40 minutos, primeiro tempo 1-0, a Macaca na frente. O Confiança sentiu emocionalmente. Você percebe que o gol foi uma ducha de água fria. Os jogadores que já não estavam jogando bem, agora estão muito nervosos. Bom para a Ponte, que está pelo menos bem postada e tentando jogar no contra-ataque. Pelo gol, né? O time da casa não teve volume, mas não teve grandes oportunidades. Eu acho que 1-0 está correto. A Ponte, depois do gol, melhorou. Bola para Reis, ele ajeita, domina para o time de Confiança, tenta a finta para cima do Lazzaroni, que dá o bote, mas acaba atingindo o seu adversário. Cacai do Reis é praticamente na risca do meio campo, com a risca lateral aqui pela direita. O Nirley já cobrou a falta para o time da casa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 40, quase 41, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta, eu confirmo. Em Aracaju, na Arena Batistão, vai tendo Macaca. Ponte Preta 1, gol de Moisés, Confiança 0, Edu. Olha, na Série B amanhã, o América Mineiro, vice-líder, recebe o líder Chapecoense. Isso vai ser às 16, 18 e 15 no Brinco, Guarani Figueirense. Olha, um abraço para a cidade de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Alô, Nilton Santos Lacerda, o nosso muito obrigado. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Tem ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. Na Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. A Ponte hoje pega um time azul e branco e faz o repeteco na terça-feira, né, Lupi? Às 9h30 da noite tem o Cruzeiro pela frente. O reencontro de Ponte e William Potker, mas o Sobis não joga, recebeu o terceiro cartão amarelo. E o Felipão vem a Campinas, né? Luiz Felipe Escolari, o pentacampeão Felipão. Quase 42, 1-0. E aí, Gleger, a Ponte administra bem o resultado jogando fora de casa, diz aí, Gleger, Jorzinho. Por enquanto, sim, né? Deu uma organizada ali na parte defensiva, os volantes bem postados.
Agora, precisa de jogadas mais ofensivas, né, Bola? Um pouco mais de intensidade. Não adianta você só ficar se defendendo. A Ponte tem time para ganhar do Confiança. Tá ganhando 1-0, mas não pode deixar o Confiança gostar do jogo. Mantém a posse de bola e tenta armar aí uma armadilha para tentar fazer o segundo gol. Aí fica mais fácil a vida da Ponte na partida. Aqui traz tenta vir para o grande ataque, o time de Confiança puxou a bola, o Iago acabou sendo desarmado, já recuperou a Macaca, João Veras dominou, brigou, foi desarmado também. A bola voltou para Rafael Vila, coloca no terreno para Reis, Reis aqui no corredor, vem trazendo o time de Confiança, já pisando no último terço do campo, empurra na ponta para o Thiago Enes, pé direito, levantou, cruzou na área, Alisson tirou mal de graça, sopra para fora! Para fora, Renan Gorné perde uma chance clara. O Alisson deu um presentaço pro atacante, pro centroavante dentro da grande área. Ele encheu o pé, mas a bola foi desviada. O Wellington Carvalho salvou a Macaca, Lupi. Ele dá uma bronca no Igor Vinhas e todo mundo dá uma bronca no Alisson, porque é uma bola para tirar dali do perigo. Tem escanteio a equipe do Confiança, 8, Guilherme Castilho na bola. 43, finalzinho do primeiro tempo, 1-0 para Macaca. Toma longa distância, vem para a cobrança Guilherme Castilho. Pé direito na bola autorizado, levantou no primeiro pau, tentou desvio. Nirley afastou, cortou a defesa de novo. Volta para Iago, Iago de cabeça na volta para Castilho. Castilho recolheu, dominou, volta o jogo para Matson. Fechadinho, o time Ponte Pretano lá atrás, todo mundo. Matson recolheu, dominou, quase o Lua Dias recuperou, não conseguiu não. A bola voltou para o Thiago. Thiago Enes, não cruza, devolve por dentro para Castilho. Castilho recolheu, dominou, 43,5. Bola para Djalma Silva, empurrou para Iago. Iago puxou para o pé direito, levantou, cruzou, fechado na área, vem um toque de cabeça, é gol! É gol, é gol, é gol! Do Confiança! Mancini tem a 4 estampada na camisa. O Confiança pressionava, a bola ficou rondando a defesa ponte-bretana. E aí o Iago dominou lá na canhota, puxou para o pé direito, cruzou no segundo pau para o Mancini, que nem precisou subir tanto assim na disputa com o Lazzaroni. Toque de cabeça fatal e letal para o Igor Vinhas, ainda desviar, mas não o suficiente para evitar. Matheus Mancini aos 44 do primeiro tempo, está registrado. Empata o jogo em Aracaju. Confiança 1, Ponte Preta também 1. O filho do Wagner Mancini empata o jogo, Lupi. E detalhe para o cruzamento do Iago, camisa número 10, que foi preciso no cruzamento. Colocou a bola na cabeça do zagueiro do Confiança, que se posicionou entre o Wellington Carvalho e o Lazzaroni. Mandou a bola para o fundo da rede. Mancini empata o jogo. Está no placar da Arena Batistão. Confiança 1, Ponte Preta 1. E vamos até 47. Se anima, vem para o jogo o time de Confiança no campo ofensivo. Thiago Enes recolheu, dominou. Polão na ponta para Reis, pé direito, levantou, cruzou para a boca do gol, passa por todo mundo e sobra para Lua Dias. Ele ajeita, domina, sai driblando pelo meio, escapou no primeiro, escapou no segundo, tabelou com Camilo. Camilo de novo para Lua Dias. Só tem João Veras lá na frente, ele chama a falta e a falta vem. Cometida pelo Reis, um pouco antes da risca do meio campo. Tem falta para bater a Macaca. Ponto 10 Restaurante, agora com WhatsApp direto para o seu pedido delivery. 1997426068. Receba em casa a melhor pizza de Campinas no Ponto 10 Restaurante. Sai jogando a Macaca com W. Carvalho, Wellington Carvalho recua para Igor Vinhas. Sai da sua grande área com o pé direito, devolve para o zagueiro. Recolhe, dominando o primeiro terço do campo, sofre o jogo para Lazzaroni. Recolheu, dominou, empurra, tentou a bola esticada para João Veras. Subiu, tirou Nirley pelo meio, afasta, chega rascando de Djalma Silva. Briga por rebate, escora de cabeça, Neto Muro. Rebote sobra para Nirley, Nirley abre pela direita para Thiago Enes. Pé direito, tentou a bola esticada para Reis. O árbitro vai parar o jogo, vai marcar a falta lá atrás. Cometida a falta pelo João Veras para cima do Thiago Enes. O jogo está parado, Antônio Lupin. A dividida, o camisa número 9 da Ponte, o João Veras veio por cima e acabou atingindo ali o pé do jogador do Confiança e o árbitro demorou um pouco, mas marcou a falta a favor da equipe de Aracaju. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. 1-1, finalzinho do primeiro tempo, vem para o time de Confiança, domina lá pela esquerda, Guilherme Castilho, recolheu, dominou, sai da ponta, vem para meia, leva o primeiro, leva o segundo, volta o jogo para Nirley no círculo central. Nirley empurra na ponta para Reis, ele mata no peito, coloca no terreno, evita a saída, vê a passagem do Thiago, chega Lazzaroni com o ombro, colocando a bola para fora, quem colocou foi Moisés. Moisés desvia, mete a bola para fora, o árbitro vai terminar no primeiro tempo em Aracaju, vem para a cobrança o Thiago Enes.
força nos braços, avisou que vai jogar, tá dentro. Ele prometeu até 47, já estamos com 47-20. Thiago Enes vem pra bola, mas o árbitro não autoriza. Ele olha pro relógio e apita o árbitro. Não há tempo pra mais nada, termina o primeiro tempo na Arena Batistão. Placar de 1 para Macaca, Moisés, 1 pro Confiança, gol de Matheus Mancini. A bola parou de rolar em Aracaju, Edu Pinheiro. Olha, importante registro aqui, atenção, Gui do São Bernardo e suas princesas Maiara e Michele. Gui, São Bernardo, parte de cima. É isso aí. É que na minha época tinha a parte de baixo e a parte de cima. Se falava assim, nada o pessoal de cima com o pessoal de baixo, pelo amor de Deus. Inclusive, para falar em pessoal de baixo, um abraço pro pessoal do Puro do Gato, que é lá do São Bernardo, da parte de baixo. Vamos lá, deixa eu ver o gol aqui, já o CH vai comentar e também só um preâmbulo aí na falha de quem foi aí do empate do Confiança. E aí, alguém vai falar aí, Lupi? Moisés, né, o autor do gol da Ponte Preta, é quem vai falar. Enquanto isso, muita reclamação dos jogadores do Confiança, porque o árbitro terminou o primeiro tempo com uma bola a favor do time da casa e ele não deixou a cobrança do lateral. Moisés fala a respeito desse gol e analisa o primeiro da Ponte, que vai empatando com Confiança em 1-1. Primeiro tempo, para esse gol. Sabemos que é um jogo muito difícil, né? Viemos de 3 derrotas e trabalhando essa semana para minimizar os erros, mas infelizmente no final tomamos o empate aí. Voltar agora para o intervalo, ver o que o professor tem a nos dizer aí, voltar, quem sabe, buscar o segundo gol e sair vitorioso e buscar os 3 pontos. Beleza, tá aí o Moisés, jogador da Ponte Preta, falando a respeito do gol que ele marcou contra o Confiança. Edu! CH, a culpa foi de quem no gol de empate do Confiança? A bola bandida, né? Como foi o gol da Ponte, numa bola prensada, subiu, o Veras teve a inteligência de fazer assistência. O jogo não agradou no primeiro tempo, né? Aí o Mancini foi lá para frente e já estava por lá, né? Era um cruzamento. Eu achei que a falha foi do Lazzaroni. E também achei esquisito o lance do Vinhas, mas uma cabeçada muito forte. Não vou colocar na conta dele, não. Para mim, a falha foi do lateral esquerdo, Lazzaroni, que não subiu uma gilete no chão. Você volta já, CH. Zorzinho, a culpa foi de quem em sua análise 1-1, primeiro tempo? Bom, primeiro, o maior erro dessa jogada, na origem da jogada, é o corte que o Alisson tenta fazer, dar no pé do atacante, né? Que aí originou o escanteio, aí vem o pelotão de defesa do Confiança para a área, tem a cobrança, a bola dá uma volta, né? Bate mal o Castilho, a bola sobra lá pro menino lá que faz o cruzamento, o Iago, né? Que fez o cruzamento. Iago, isso. O Iago cruza, pega o zagueiro lá, e aí, mais uma vez, a desorganização. Porque, claro, o Lazzaroni falhou, mas quando você tem um homem alto, da altura que tem o menino Mancini aí, Matheus Mancini, você tem que é zagueiro que tem que marcar. Não é pra largar pro lateral lá na furada lá marcar. O zagueiro tá dentro da área, o zagueiro tem que encostar. E a gente viu o Wellington Carvalho e também o seu Alisson sem marcar ninguém. Então, pra mim, a falha dos 2 zagueiros da Ponte, Edu. Olha, um grande abraço aqui para o Aguinaldo de Itapoá, Santa Catarina. Alô, Tony Matano, meu pole position, tá atrasado hoje, hein, Tony Matano? Obrigado, aqui é o 3046, vai Macaca, 6734, mas foi só mandar, o Confiança empatou. Gente, é o seguinte, intervalo na Ilha do Retiro, Esporte 1, Grêmio 0, 21 horas, Curitiba e Botafogo, Internacional e Palmeiras. Na Série B, encerrado Náutico 1, Sampaio Correia 0, intervalo Confiança e Ponte 1-1. Olha, já de Café Moraes, uma peça radiofônica rara. O gol de Moisés. O moço de Piracicaba vai narrar um gol no Moisés. O seu terceiro gol em 31 jogos e até já. Taca-lhe pau. Futebol é com a Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem
Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Auto Posto Flamingo, revendedor Shell, combustíveis com rígido controle de qualidade. Se encontra na Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Trabalha com todos os cartões de crédito, disponibilizando também pagamentos com Sem Parar e Shell Box. Preços especiais para taxistas e motoristas de aplicativo. Compareça e faça seu cadastro. Abasteça e ganhe um delicioso cafezinho. Note bem, não é bandeira branca. Tem a marca Shell que responde pela sua segurança. É do Pinheiro. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola na rede. Leandro Boles. Aqui Luan Dias, 70 para Macaca, para João Veras. Um bolão na cara do gol para Moisés, vai marcar, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Da Ponte! É de Moisés! Tem a 21 estampada na camisa! Na trama ofensiva da Macaca, Luan Dias soprou para João Veras. Ele teve a calma, a tranquilidade, poderia ter batido pro gol, mas viu a passagem na lateral da grande área de Moisés. Apenas rolou pro atacante da Macaca. Ele dominou com o pé direito na saída de Rafael Santos. Meteu pro fundo do gol. Aperta o placar em Aracaju. Moisés pula, 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 sai do chão, vibra a macacada. O gol é de Moisés na marca de 29, primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação alvinegra. Tá registrado em Aracaju. Moisés, Ponte Preta 1, Confiança 0. Rafael Santos, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol da Macaca, Antônio Lupi. Valeu a briga, valeu a insistência do Luan Dias, que dividiu com o Derlei. Levou a melhor, a bola sobrou para o João Veras, que deu um passe, uma assistência açucarada para o Moisés, que livre de marcação, mandou um chute forte, sem chances, por baixo do Rafael Santos, que quando viu a bola, ela já estava no fundo da rede. Moisés marca o segundo gol dele com a camisa da Ponte. O primeiro da Macaca no jogo. Tá no placar da Arena Batistão. Confiança 0. Ponte Preta 1. Um cafezinho é bom demais. Sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado. Em todos os momentos, Café Morais. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho. Vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares é bom demais, mas tem que ser Café Morais. O café forte por natureza. Café Morais. É do Pinheiro. Mas depois o Confiança empatou aos 44 com o zagueiro Mancini, ele mesmo, filho do Wagner Mancini. Um abraço pro Ítalo Ferreira e a Cristiane da Cidade Jardim. Bom bairro, hein? Cidade Jardim, bom bairro, corredor Amoreiras. Agora com o BRT está uma maravilha. Muito obrigado para vocês. Zorzinho, conclua seu raciocínio e passe para o CH, por favor. Olha, Edu, tem os números aqui da partida e a Ponte aparentemente errou muito passe, né? Precisão de acerto de 76%. É muito pouco, é muito baixo. Trocou apenas 181 passes
e terminou o primeiro tempo com 43% de posse de bola. É muito pouco, né? O jogo, tecnicamente, é horroroso, né? Eu não gostei. Apesar de ter tido aí 2 gols, né? Um gol até bonito da Ponte, uma jogada legal. O Luan Dias rouba uma bola ali, consegue fazer uma jogada entre os 2 zagueiros, coloca a bola pro Veras e faz uma metida de bola muito boa pro Moisés, saindo na cara do gol. E ele teve calma, né? E tirou ali do Rafael, que é um bom goleiro, para fazer 1-0. O que acontece, Edu, é que a Ponte, ela poderia ter armado um esquema, digamos assim, né? Para que você pegasse o Confiança de surpresa, tentando um contra-ataque. Confiança, tá perdendo o jogo. 3 derrotas consecutivas. Sai perdendo, jogando em casa. O que vai fazer o time? Vai para cima. Vai sair com tudo para cima. E eu acho que faltou um pouco de inteligência aí para os jogadores. Baixar um pouquinho a linha, mas não baixar totalmente, né? Baixa uma linha média um pouco mais baixa para você tentar aí. Você tem jogadores de velocidade, você tem o Moisés, você tem o próprio Luan Dias que tem uma certa qualidade na transição, você tem o João Veras à frente. Então arma um esquema para que você possa pegar o time adversário de surpresa e fazer o segundo gol. Só que aí a Ponte deu um pouco de campo pro Confiança, né? Que começou a vir. E aí vem novamente erros, né? Erros de falhas técnicas, né? Porque aquele lance do Alisson foi horroroso. Ele foi não sei o que ele foi tentar fazer. Ele deu um passe de meia esquerda ali pro atacante do Confiança, que quase faz o gol. Teve uma bola travada, saiu para escanteio. No lance do escanteio, o Castilho, que é bom jogador, que bate muito bem na bola, bateu mal o escanteio, a bola veio baixa, tem o corte da defesa, e aí o posicionamento é errado. Para mim, quem tem que marcar homem alto dentro da área é zagueiro. Não dá pra você, claro, o Lazzaroni falha no lance, tá? Mas não dá pra você botar na conta dele. Quem tem que estar ali com o Matheus Mancini é ou o seu W. Carvalho ou o seu Alisson. No caso, o seu Alisson que é o mais alto. Então tem que marcar o homem alto. Pô, como é que você vai deixar o Lazzaroni marcando? Quanto que mede o Lazzaroni? E o Mancini? Não dá, né? Não tem como. Você vê a liberdade que teve o Mancini, ele olhou, deu uma testada tirando do Igor Vinhas, né? Então, eu acho que muitos erros, né, Edu? Erros de passe, erros de posicionamento, erros na transição, erros em momentos de bola parada. E isso, quando o time tem o primeiro corte ali no escanteio, pô, sai todo mundo da área, né? Sai ali, muita liberdade também pro homem que cruzou a bola, entendeu? A Apodi demorou para encostar. Então, Edu, vai pagar o preço, né? Não dá. Hoje o futebol tá muito competitivo. Então você tem que fez 1-0, você tem que estar 1000% concentrado para que você não seja pego de surpresa. E aparentemente a Ponte, num momento que desconcentrou, o Confiança conseguiu empatar. Olha, tomara que o Fabinho dê uma ajustada aí, tomara que volte com um time um pouco mais agressivo, com um pouco mais de intensidade. A gente percebe a Ponte em alguns momentos, tenta alguma jogada ou outra de efeito, principalmente quando a bola passa pelo Camilo, né? Que para mim é o jogador mais lúcido desse time. Então, tenta criar alguma coisa. O João Veras precisa aparecer um pouco mais, precisa se posicionar um pouco mais, precisa se posicionar melhor, né? Ele tenta em alguns momentos sair ali para fazer uma tabela, mas muito desordenado, né? Sem organização. Então precisa um pouco mais do João Veras também, porque ele é um jogador importante, jogador do pivô. Ele é o jogador que participa dessas jogadas dos homens que vêm de trás. Precisa o seu Neto Moura ou o seu Dauan sair um pouco mais para ajudar o Camilo em alguns momentos do jogo, para que a Ponte possa ter 2 homens na criação. Precisa também pisar um pouco na área. Isso quando você joga com 2 volantes, um precisa sair um pouco mais. Sai o homem, a bola está do lado esquerdo, sai o homem do lado direito. A bola está do lado direito, sai o homem do lado esquerdo. Para que você tenha alternativas, Edu. Eu não vi isso na Ponte no primeiro tempo. Espero que o Fabinho tenha organizado para que a Ponte volte melhor e que o jogo melhore também, né, Edu? Porque o jogo tecnicamente é horroroso. Oi, CH, 1-1. Foi um primeiro tempo que não agradou, né, Edu? Não agradou em nenhum aspecto. Os 2 times fizeram gols aleatórios, né? A Ponte ganhou uma bola dividida ali na frente da área. O mérito da jogada foi do Veras, que deu uma assistência para o Moisés, que fez um gol meio caído, mas valeu. A Ponte, até depois do primeiro gol, acabou dando a impressão que estaria controlando o jogo, né? Mas quem tem Alisson dentro do jogo, quem não ganha uma segunda bola,
está sujeito a tomar o gol de empate a qualquer momento. E numa bola bandida, num erro do Alisson, né, que cedeu o escanteio, a bola acabou efetivamente sobrando ali no rebote. A Ponte não ganhou uma segunda bola no jogo inteiro no primeiro tempo. Acabou saindo o cruzamento e aí o Lazzaroni acabou se complicando. Eu espero ver um segundo tempo melhor, porque o primeiro tempo, Boles, foi horroroso. Este Carlos Henrique bate pesado ao lado de Gleger Zorzinha, a dupla de comentaristas da Bandeirantes. Apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos para o segundo tempo na Bandeirantes. Pede bola, pede Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. Bandeirantes Campinas em AM 1170, Bandeirantes Ribeirão em AM 1270, também pelo YouTube, pelo Facebook com imagens, pelos aplicativos e demais plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Segundo tempo rolando na Arena Batistão, placar de 1-1 para Ponte Preta e Confiança. Aqui o Confiança tenta vir pela primeira vez por campo ofensivo. Renan acaba não dominando, a bola sobra espirrada para Podi, que recua para o Igor Vinhas, que na categoria se livra do marcador e levanta a bola na canhota para Lazzaroni. Tivemos alguma alteração no intervalo, Lupe? Não, a Ponte é a mesma, o Confiança também, só anote um cartão amarelo que saiu no final do primeiro tempo para o camisa 7, o Rafael Villa, por reclamação com o árbitro. Então o amarelo para o Rafael Villa é o primeiro cartão para jogadores do Confiança. É bola para o time do Confiança, para ser jogando com Silva, acaba errando o passe de graça para Podi, agradece seu presente, o capitão da Macaca, soltou curtinho para Dauan, para Lua Dias, de primeira para João Veras, recolheu, dominou, protegeu, marcação do Mancini, tentou nova finta. Luan Dias briga, chega primeiro Mancini, fazendo corte, empurra para Castilho, recolheu o domínio no primeiro terço do campo, volta o jogo para Nirley, é o zagueiro quem domina para o time de Aracaju. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Renan, no bico da grande área para o Confiança, girou, bateu para o gol no meio do caminho, a bola desviou do Dauan. Foi embora pela linha de fundo em escanteio para o Confiança bater. Jogada individual do camisa número 9, o Renan, artilheiro da equipe do Confiança também na temporada, tentou o chute, a bola acabou desviando na orelha do Dauan e se perdeu pela linha de fundo. O escanteio, sem pressa, o Guilherme Castilho para a cobrança. E a Gandula, é exatamente isso, do sexo feminino. A Gandula já colocou a bola ali naquele um quarto de círculo para o Castilho cobrar. Mas o jogador de futebol, normalmente ele faz isso, né? Dificilmente o Gandula coloca a bola, ele cobra sem ajeitar a bola. Ajeita o Castilho, vem para a cobrança do escanteio para o time de Confiança que busca o gol da virada. Nirley na área, Mancini também, ele marcou de cabeça. Está ali dentro da grande área da Macaca. Partiu o Castilho, pé direito, levantou na área. Dauan sobe tirando o primeiro pau. Olha, é a terceira vez que o Castilho, é melhor para a Macaca, claro, vai ser só ponderando. E o Castilho pega a bola, ajeita a bola, toma uma longa distância da pinta que vai fazer um excepcional cruzamento. E nem levanta a bola nem chega praticamente na pequena área, né, Lupe? E é uma jogada ensaiada, né? Porque já saíram vários gols do Confiança dessa forma. Ele joga no primeiro pau para ter aquele desvio maroto e matar a defesa, né? Mas por enquanto não tem dado certo, melhor para a Ponte. Bolas baixas, né? Até aqui nos cruzamentos do Castilho. Aqui domina Reis para o time do Confiança que permanece no campo ofensivo. Volta o jogo para Iago. Iago recolheu, dominou, protegeu a Madson. Madson com o pé direito, volta a bola para Mancini. Neste momento o Confiança todinho no campo ofensivo. Nirley, balão para o campo ofensivo, tentando o Renan. Sobe atrás, tira o Wellington Carvalho. A bola voltaria no rebate para o time de Confiança, mas esperto o Dauan recuperou. Soltou o jogo para Lazzaroni, chegando no limite do campo. Ele evita a saída, mas agora fica preso, encurralado. Não pode voltar o jogo para o Igor Vinhas. Gira o corpo e tira de qualquer maneira com a canhota. Tenta no cabelo, rebate Nirley. Voltou para Dauan, desviou, soprou para Luan Dias. A Moisés, autor do gol da Macaca. Moisés faz a finta para Dauan, para Camilo, para Moisés. Moisés tenta a escapada, bem marcado. Marca demais o time do Confiança. E fica clara a situação, porque o time do Confiança joga todinho de azul e a Ponte com o uniforme branco. Na imagem, quando um Ponte Pretano pega a bola, são no mínimo ali 3, 4 jogadores do Confiança. E aqui a Podi acaba errando o bote, recupera Iago, tentou na direita o cruzamento para a área, chega bem fazendo o corte. Alisson tira para Macaca no primeiro pau, ela volta para Neto Moura, empurrou no comando para João Veras, dominou, protegeu bem, soltou o jogo para Luan Dias, recolhe, domina, para, prende, olha, pensa, observa para Neto Moura. Comecinho no segundo tempo, 4,5.
Placar de 1-1. Boa bola metida para Moisés, que parte para cima do marcador, que vai afastando. Moisés escapou, limpou, fintou. Aí foi Fominha. Não tocou a bola, foi desarmado. Recupera, sai jogando do time do Confiança. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir. Tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar. Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Cai do Moisés, o jogo está parado, Antônio Lupi. Coloca ali a mão na coxa, o atacante da Ponte, que tentou fazer o drible, não conseguiu, foi desarmado. O jogo está parado. Você mandou um abraço pro Mike Tyson, sim, segurança da Ponte, está ainda na audiência. Manda um abraço também pro filho dele, o Samuelzinho, 3 meses. Tá lá com ele também, curtindo a Bandeirantes. Alô, Samuelzinho, filho do nosso amigo Mike Tyson, segurança da Macaca. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E já já o Titio vai narrar um gol na Macaca pra você. Foi bem, Titio? Foi. Muito obrigado. Aqui sai jogando o time do Confiança, domina Castilho. Castilho por dentro para Iago, tentou a tabela, chega bem, fazendo corte, Neto Moura. Recupera para Macaca no comando para João Veras. Dominou, protegeu a Neto Moura, volta pro jogo para Podia. Podia com o pé direito é pressionado e recua para o goleiro Igor Vinhas. Sempre que a Ponte joga, o torcedor quer saber como é que está a recuperação de Ivan Quaresma, Antônio Lupi. A recuperação ainda demora um pouco, Boles. O Ivan vai tirar agora, na semana entre Natal e Ano Novo, né? Alguns pinos que foram colocados ali na cirurgia que ele fez na região do pulso. E o Ivan só volta no Campeonato Paulista. Então, Ivan para 2020 e Campeonato Brasileiro. Perdão, para Campeonato Brasileiro 2020 e 2021, não, só para o Paulistão do ano que vem. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos cravados, segundo tempo. Confirmando o placar do futebol para você, Série B, a Bezona, em Aracaju, na Arena Batistão. Confiança 1, Ponte Preta também 1, Edu Pinheiro. Verdade, Gui, o Puro do Gato é parte de cima do São Bernardo. Ele treina na parte de baixo, lá no Roger Ferreira, mas é parte de cima. Obrigado, Gui. É isso aí. José Rocha, mas tá bravo com a defesa, E você falou, Luiz Fernando mandou. Volta logo, Ivan. Segue, segundo tempo, Sport 1, Grêmio 0. Aqui escapado do time de Confiança, Bracanhota com Djalma Silva. Ele pensou que fosse o Djalma Santos. Entrou, cortou, tirou de qualquer maneira. O Alisson dá um pico na bola para sair. Lateral para o time de Confiança para fazer a cobrança. Segundo tempo rolando, você conferindo aqui na Bandeirantes. Aliás, vá conhecer a loja 1900 mais. A nova loja da Macaca. Ficou bonita demais, mais bonita. E com uma infinidade de produtos licenciados para presentear quem você ama neste Natal. E atenção, amanhã, domingão, aberta das 9h30 às 16 horas. A loja 1900 mais, que tem vários presentes com preços que cabem no seu bolso. Vestuários, confecções infantis e uniformes oficiais masculinos e femininos. Fica ali ao lado do portão principal do estádio Moisés Lucarelli. Acesse o site 1900mais.com.br. E a loja 1900 mais já com a terceira camisa da Macaca. Aliás, descreva pro ouvinte da Bandeirantes, pro torcedor da Macaca, como é que ficou a camisa 3 da Ponte Preta? Ficou muito bonita, Boles, e foi desenhada pelo próprio torcedor da Ponte, que foi feito um concurso no mês de agosto, e o torcedor acabou desenhando ali uma camisa que tem as cores branco, cinza e preto. É uma camisa muito interessante. Quer conhecer? Passe na 1900, amanhã tá aberta, hein? E a terceira camisa já está à disposição. O torcedor pode presentear aí o seu parente, o seu amigo. Natal, né? Natal tá chegando com a terceira camisa da Macaca. Ficou, ó, muito bonita. Hashtag fica a dica pro torcedor da Macaca. 8h30, segundo tempo, placar de 1-1 em Aracaju. Bola pra Macaca, quem domina por dentro é Neto Moura entre os seus zagueiros. Abre de um lado o Hélio Carvalho, na esquerda e na direita o Alisson. Mas o Apodi tem que partir, né? O Apodi ficou preso aqui na marcação. E com isso o Alisson recuou pro Neto Moura, agora pro Igor Vinhas. Se enrolou, mas conseguiu tirar com a canhota. Moisés brigou no pé de ferro. Neto Moura perde a bola espirrada. Volta para Dauan. Recomeça no campo defensivo para Macaca. Ele recolhe, domina, para, prende, olha, pensa, observa com o pé direito. Volta o jogo para Alisson, que recua para Igor Vinhas. Igor Vinhas vai recomeçar para a Ponte lá atrás. 1-1, 9 minutos, segundo tempo. Igor Vinhas é o Wellington Carvalho por dentro para Neto Moura. Recolheu, dominou, volta todo o time de Confiança. O primeiro a dar o combate é o Rafael Vila. Agora encosta para evitar a ação ofensiva do Lazzaroni, o Renan. E com isso a Ponte roda a bola de um lado e do outro, mas sem vir para o campo de ataque, sem objetividade. Alisson recua para Igor Vinhas.
Cada vez mais próximo do meio-campo, goleiro. Abertura para o Wellington Carvalho de novo. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, empurrou por dentro. Neto Moura tentou, a bola bateu no zagueiro. Voltou a sobra ainda para o Wellington Carvalho. Recuou para Igor Vinhas, de novo para o Wellington Carvalho. Adianta um pouco mais a marcação, o time do Confiança. Percebe que a Ponte tem muitas dificuldades para sair lá atrás. Lazzaroni perde a bola. A bola acaba saindo em lateral para o time do Confiança. CH, é nítida a situação da Ponte, não tem saída de bola com os zagueiros, Carlos Henrique. É um jogo aleatório dos dois times, não há construção nem por parte do Confiança, tampouco pela Ponte Preta. É um perde-ganha danado, é um circo dos horrores completo. Negócio horroroso. Não é só a Ponte que não consegue jogar, Confiança também não. É o mais do mesmo. Primeiro tempo ruim e, por enquanto, segundo tempo ruim também. Dauan arranca pela meia direita, mas daí na hora de fazer o passe para o João Veras acabou errando. A zaga tirou, tem mais Macaca, insiste agora pela esquerda com Lazzaroni. A Camilo recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, havia bastante de Lazzaroni. Não leva para o fundo não. Volta o jogo para Camilo que volta lá atrás para o Wellington Carvalho. 10:30, segundo tempo, placar de 1-1. Resultado ruim para Macaca em termos de G4. Por Confiança, nesta situação, é a primeira vez que o Confiança disputa a Bezona, né, o Lupi? Recentemente sim, recentemente claro. sim. Depois... Na história, creio que não, né? Mas, não, mas ele, o Confiança foi um dos times que subiu da Série C para a Série B ano passado, fazendo até uma boa campanha, mas estava há muito tempo na terceira divisão e quarta do futebol brasileiro. O objetivo, não tenha dúvida, é permanecer na Série B. Aqui vem para a Macaca, Neto Moura empurra para Potic, estica a perna direita, não alcança, a bola sai. É tiro de meta por Confiança e atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 11 minutos, segundo tempo. Série B, a Bezona, 30ª rodada de um total de 38. Você ligado na Bandeirantes, pelo YouTube, pelo Facebook, com imagens deste sabadão. É o último sábado antes do Natal, sexta-feira, dia 25, Natal. Confirmando o futebol da Bandeirantes para você, Confiança 1. Ponte Preta também 1, Edu Pinheiro. Olha, o Wagner Freitas, a visão daqui é de Jaguariúna, o Wagner. A visão de que o São José foi campeão da segundona, segunda paulista, ganhou 1-0 do Bandeirante Birigui. Parabéns ao São José. De Mogi Guaçu, Ricardo Monteiro, Paulo Chacalabarra. A culpa do gol foi do Alisson, que começou, que deu aquela furada. W Carvalho teve que quebrar o galho para escanteio, depois teve um escanteio, sim, o Greg falou isso. Grande Paulo. Olha, 9 da noite, daqui a pouco começa a Inter e Palmeiras. Rádio Bandeirantes. Camilo domina para Macaca, limpa o lance, poderia ter carregado um pouquinho mais, ele preferiu limpar, abre na esquerda, boa bola para Lazzaroni, pé esquerdo, levantou na área, subiu, tirou lá atrás Mancini na marca penal, a bola volta para Vila, encheu o pé direito de graça, volta para Macaca com Wellington Carvalho, vai parar o jogo. O podia estar apontando lá atrás, é o atacante não, meia, o Castilho, que está caído, Antônio Lupi. E com muitas dores ali na região da coxa direita, o Castilho, o lance teve até que ser paralisado, a bola foi colocada pela linha de fundo, muita preocupação com o camisa 8 da equipe do Confiança, jogo tá parado, 1-1. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Detalhe. Antes do Gleger, o detalhe no ar da Bandeirantes. Rapidamente sobre a terceira camisa que já está à disposição na loja 1900, mas só dar os créditos aqui ao nome do torcedor que fez a camisa, foi o Fernando Vieira, ele que foi o vencedor aí do concurso, e a camisa é uma releitura, né, da camisa que foi usada em 1996 pela Ponte Preta. Muito legal, bacana realmente, portanto já à venda na loja 1900, mais no portão principal, ao lado ali do portão principal do estádio Moisés Lucarelli, e amanhã aberta a loja das 9h30 até as 16 horas. Gleger, e o jogo, olhar técnico da Bandeirantes, quase 14, 1-1 no segundo tempo, Gleger. Tá faltando um pouco mais de movimentação dos homens de meio de campo, de ataque também da Ponte, né? Por isso que os zagueiros ficam ali trocando bolas. Tá muito estático, né? Seu Neto Moura não dá opção, seu Dauan não dá alternativa, né? O Camilo muito preso entre os dois volantes do Confiança. E o outro detalhe, Boles, nesse cruzamento agora aí no lance passado aí do Lazzaroni, uma jogada bonita do Camilo que limpou lá pro Lazzaroni. Você viu onde que estava o João Veras? Aberto aqui de ponta direita.
Pô, o João Veras é atacante, cara. Tem que estar entre os dois zagueiros ali, na referência, para tentar uma bola cruzada ali. Como é que vai fazer gol jogando de ponta direita? Então tá muito mal posicionado o João Veras. Mas se reposicionar. E o mas aí não tá faltando a bola. Mais a responsabilidade, porque é o jogador mais lúcido da ponta até o momento. Mas não tá faltando, nesse caso ele não volta porque a bola não chega. Tá faltando essa chegada mais dos meias, dos laterais. Há pouco, por exemplo, o Camilo pegou a bola, ele tinha a oportunidade de carregar e acabou parando, fintando, limpando. Tá faltando essa chegada para jogar com o João Veras. Muito mal posicionado, muito mal posicionado. Os homens de frente da ponte estão mal posicionados, o João Veras principalmente. Este Klegger, Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Aqui o Confiança tem falta para fazer a cobrança, 15 minutos. E aí, Lupi? Toque no braço do Alisson. Camisa 10, o Iago tentou fazer a finta. A bola explodiu no braço do Alisson e o árbitro pegou a falta a favor do Confiança. Camisa 8, Guilherme Castilho, falta pelo lado esquerdo. É ele que vai cobrar de novo? Sim! Vem Castilho para a bola, 15 minutos. Segundo tempo, 1-1. Confiança busca o segundo gol da virada. Vem para a cobrança da falta, autorizado. Castilho, pé direito na bola com estilo, levantou na área, vem o toque, afasta a defesa, o rebote pro Vila, bateu em cima da linha, salvou, no bate-rebate incrível, pega Igor Vinhas! Lazzaroni salva em cima da linha, a finalização do Vila, depois da tentativa do Iago, houve o toque ainda do Djalma Silva e o Lazzaroni salva a Macaca Antônio Lupi por 2 vezes. Se o empate for mantido, o bicho é do Lazzaroni, porque ele evitou 2 vezes o gol do Confiança em cima da linha. Depois, primeiro com o chute do Iago e depois no chute do Djalma Silva. Salva a Ponte Preta, o Guilherme Lazzaroni, e a Macaca mexe 2 vezes. 7, tá indo embora 7 o Neto Moura e tá entrando o 29 Matheus Peixoto entra no lugar do Veras. 9, João Veras tá no jogo, tá fora. 29, Peixoto tá no jogo. Eu já vou confirmar quem saiu na Ponte Preta, mas quem entrou no lugar do Neto Oyama. Oyama, obrigado. Luiz Oyama na vaga do Moura. Luiz Oyama, portanto, 2 alterações na Macaca. Vinho, Confiança, o árbitro marcou a falta. Estão caídos ali no gramado, um jogador da Macaca e outro jogador do Confiança. Parece que houve um choque de cabeça. E, consequentemente, gera uma preocupação. Dawan está reclamando que houve uma chegada mais dura do jogador do Confiança. E o jogo está parado. Os departamentos médicos, ou os massagistas e os médicos entram no gramado nesse momento. Ali da disputa do Reis. Foi com o Lazzaroni, Lupe? Lazzaroni que acabou de salvar a Ponte Preta 2 vezes. E só confirmando as alterações então, Neto Moura com a 7 está fora, Oyama com a 17 está no jogo e o João Veras com a 9 foi embora. Matheus Peixoto com a 29 está no jogo, as 2 primeiras modificações do Fábio Moreno. Bom, CH, são 2 temas para você comentar. Primeiro, sobre aquele lance anterior que o Lazzaroni por 2 vezes salvou a Macaca. Um lance incrível, por muito pouco a Ponte não sofreu o segundo gol. E comente também sobre estas 2 alterações do time ponte-bretano. Bola parada, né? Bola parada é um desespero total e o Lazzaroni acabou de fazer um gol para a Ponte. Aliás, ele fez 2, né? Porque ele salvou 2 vezes em cima da linha, né? Olha, é o seguinte, o meio campo da Ponte não existe, né? O Camilo tá muito marcado, não pega na bola. O Neto Moura estava ruim, saiu do jogo. Acho que o Fabinho acertou. Vamos ver se o Oyama dá um pouco de ritmo para fazer essa bola chegar na frente. O Dawan faz aquele trabalho de proteção, né? Não tem saída de bola. Mas tem que mudar mais na frente também. Eu não sei se só mudar o centroavante vai resolver, não é? O segundo tempo do Moisés eu não gosto. De qualquer maneira, se melhorar a condição do meio campo, de mexer essa bola com mais qualidade, tem chance da bola chegar um pouco com mais qualidade lá na frente. Mas esses erros defensivos de bola parada consecutivos estão atrapalhando muito a vida da Ponte e quase saiu o segundo gol do Confiança. Cartão para quem? Pro 11, Reis, atacante do Confiança na disputa com o Lazzaroni, recebeu cartão amarelo, o atacante da equipe de Aracaju. Partida reiniciada em Aracaju. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site Luitex com X no final.com.br. Abraçando os amigos aqui no Instagram, no @Leandro Borges, o Henrique Mendes, o David Santos, Fabrício Rocha, Caio Maciel, grande Caio Maciel ligado, Mago Pancadinho, olha aí.
Tá curtindo o futebol? O André, a Cláudia Lopes, a Maria do Rosário, Paulinho Maurício e também o Na Lata. Valeu, rapaziada. Obrigado pelo carinho, pela audiência aqui no Instagram do @Leandro Boles. Jogo tá parado, o árbitro marca falta em cima de Lua Dias lá atrás. No campo defensivo, falta para Macaca bater. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor além de um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. Falta para Macaca. Alisson levanta para Matheus Peixoto, sobe na marcha. Briga Moisés, afastou, tirou lá atrás Mancini, completa, rasga, tira de qualquer maneira Nirley. Na sequência acabou errando no pote. O time Ponte Preta no lançamento do comando estava impedido, por isso não foi para o Renan. Chegou primeiro a Podi, recuando para o goleiro Igor Vinhas. Tira de qualquer maneira com o pé direito. Levanta lá na frente procurando Moisés. Moisés corre, chega inteiraço no lance Mancini. Mancini levanta a bola aqui na ponta para Djalma Silva. Coloca no terreno com o pé canhoto, tentou passar na frente para ninguém. Era falta de graça num festival de passes errados para Alisson, que recomeça no meio campo com Luiz Oyama. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 20 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo. Brasileiro Série B Pesona neste sabadão na Arena Batistão, em Aracaju. Confiança 1, Ponte Preta também 1, Edu. Olha, o Gustavo de Minnesota, Estados Unidos, disse que o Trump até agora falou que não perdeu, hein? Vai recontar os votos. Alô, Diego! Com esse time vai ser duro fazer 4 pontos, seu Edu. Anderson de Valinhos, o Marquinho da 31 de março, família Bernabé e o Paulo César do Jardim Garcia. Todo mundo ajoelhado no milho, sofrendo com a Macaca. Bandeirantes. Anunciando para amanhã, 6h15. Será a vez do Guarani entrar em campo. Bugre encara o Figueirense. Carlos Batista é ele. Um show de transmissão no futebol da Bandeirantes para Guarani Figueirense. Sequência da 30ª rodada da Série B. Aqui a Macaca tenta com Matheus Peixoto. Moisés brigou, foi desarmado. Volta Luiz Oyama, tenta recuperar, mas quem recupera de fato é Dauan. Mas houve a falta, o árbitro parou, falta em cima do Vila. E quem vai sair é o atacante do time do Confiança, Lupi. Renan Gorné tá indo embora com a 9. O Renan Gorné com a 9 tá fora. E o 23, o Ari Moura, tá no jogo. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas de banho e muito mais. Diz que entrega no WhatsApp 999471980. 22, segundo tempo, placar de 1-1 no Batistão. Aqui levanta a bola de Djalma Silva. Com o peito ajeitou a Ari Moura, mas ele já estava. Não estava não. Na verdade foi no braço, né, Lupi? Foi no braço do Ari Moura, que acabou de entrar no jogo. Camisa número 23. Dominou ali perto do ombro, mas foi no braço. Falta parada e manda um abraço, Boles. Pra quem? Pessoal lá na Fazenda do Gilmar. Opa! Ponte Pretanos estão todos reunidos e curtindo a Bandeirantes. Naquele churras. Churras começou desde o meio-dia, Boles. Sensacional. Um abraço pro Gilmar e toda a galera lá da Fazenda. Aqui vem para Macaca, escapa Moisés, goleiro saiu do gol, pegou mal na bola, insiste no lance Moisés, mas chegou o primeiro de Djalma Silva cortando. A Macaca tenta recuperar, Alisson dá o bote, perde a bola, voltou para Reis, Reis carrega a bola ali lateral da grande área, invadiu, bateu direto, Igor Vinhas, aí ele recuou pro goleiro. Rapaz, o Confiança chegou perigosamente, hein, Lupi? O Reis foi muito amigo do Alisson, né? Que mais uma vez acabou errando e na hora da finalização pegou o fraco e lá vem a Macaca. Luiz Oyama tentou pelo meio, escapou do primeiro, escapou do segundo, dividiu na entrada da grande área, rasga e tira Nirley de qualquer maneira. Gleger Zorcin, 23, segundo tempo, e o jogo, Gleger? Nossa, brincadeira o Alisson, hein? Meu Deus do céu. Deixar o cabelo o torcedor do... O cabelo do torcedor Ponte Pretano em pé. Olha, o Boles, a Ponte é a mesma coisa, né? Tomara que mude alguma coisa aí, mas o Luiz Oyama já entrou errando muitos passes. Não consegue dar essa transição. A Ponte não tem uma saída de bola. Você percebe que fica ali essa troca entre Alisson, W. Carvalho, Igor Vinhas e as coisas não acontecem. Por quê? Porque não tem movimentação dos homens de meio. Precisa aparecer. Luiz Oyama pode entrar lá entre os dois zagueiros, fazer uma saída de 3, né? Camilo tentar sair um pouco da marcação para vir buscar essa bola. É um jogador que consegue, tem essa característica de armar. A Ponte com muita dificuldade no jogo e o Confiança tá vindo aí, Boles. Vem de novo com o Thiago.
Iago, carrega a bola pela meia direita, soltou para Ari Moura, devolveu na ponta para Vila. Vila tentava o passe por dentro, afasta, corta a defesa, a bola metida para fora. Lateral na direita, campo ofensivo para o time do Confiança fazer a cobrança. Ponto 10 Restaurante, agora com WhatsApp direto para o seu pedido delivery. 19974106068. Receba em casa a melhor pizza de Campinas. Quase 25, segundo tempo. Reis domina pela canhota no último terço do campo para o time do Confiança. Volta o jogo para o Iago, que tem a 10 estampado na camisa. Empurra para Guilherme Castilho, recomeça lá atrás com o Nirdey. Roda a bola o time do Confiança. Ultrapassa a linha no meio campo, a bola chega por dentro para Vila. Vila faz o passe atrás para o jogador Ari Moura. Ari Moura é o 23, né? O 23 Ari Moura, pequenininho ali do meio, né, Lupi? Isso, ele mesmo, entrou no segundo tempo. Aqui vem bola o time do Confiança, tenta com o Reis, é desarmado por Camilo. Na sequência, Lua Dias é calçado, o jogo está parado. Tem falta antes da risca no meio campo, a Macaca para bater. Vai mexer mais duas vezes o técnico Fábio Moreno, tá ali o 71, Léo Pereira, o 19, o Pato. O Moisés vai embora com a 21 e o Pato com a 19 está no jogo. Portanto, o Pato com a 19 está dentro, Moisés com a 21 está fora. E o Léo Pereira com a 71 também vai entrar no jogo. Já vamos confirmar para ver quem sai, se é o Apodi. Apodi está indo embora com a 22, Apodi está pendurado, pode ser por isso. E o 71, o Léo Pereira, está no jogo. Muito bem, mais duas alterações processadas da Macaca, são 4 no total, tem direito a mais uma parada e, consequentemente, a mais uma alteração, o treinador da Macaca. E aí, CH, estas duas alterações na ponte? Eu concordei com essa saída do Moisés, eu não estava gostando dele. E o Pato tem a possibilidade de dar uma velocidade, pegar uma bola individualmente, puxar um contra-ataque para poder fazer algo no segundo tempo, que a Ponte ofensivamente no segundo tempo não fez absolutamente nada. Agora, a saída do Apodi, mesmo com cartão, não dá para entender. De repente tem algum problema físico, mas eu não tiraria o Apodi do jogo. 26, segundo tempo, sai jogando o time do Confiança aqui atrás com o Nirdey, ele volta a bola para Mancini. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo. 26, segundo tempo. Em Aracaju, na Arena Batistão, placar de 1 para o Confiança, 1 para Macaca, é a pessoa na 30ª rodada, Edu. Olha, a Série B encerrada então, Náutico 1, Sampaio Correia 0. É o seguinte, o Israel Celi, Ponte Pretano da pele até o osso, as unhas da mão direita já se foram, porque da esquerda o que sobrar é para arranhar o Alisson. Assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. Comando de Edu Pinheiro com aquela categoria de sempre. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Para Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Aqui vem para o time de Confiança. Iago entrada na grande área, caiu, o árbitro marca a falta, mais fora da área. Na disputa com o Léo Pereira. O Léo Pereira, eu acho que ele está desde o início do jogo, não está não, Lupe? Tive a impressão, porque perdeu na corrida pro Iago que... O Iago tá desde o início do jogo, né? O Iago tá desde o início do jogo e na velocidade ganhou do Léo Pereira, que há mais ou menos 3 minutos está em campo. E o Léo Pereira fez a falta no limite. No limite da entrada da área, jogadores do Confiança pedem pênalti, mas o árbitro marcou a falta fora da área. Lado esquerdo tem falta para a equipe do Confiança. Você imagine o tamanho da preocupação do torcedor da Ponte. Lado direito agora. Lado direito. Léo Pereira e Alisson. Seja o que Deus quiser. Falta para o time do Confiança. E o Iago com a queda caiu consequentemente lá fora, né? E consequentemente também ele está sendo atendido fora do campo. Tem falta perigosa, Castilho para cobrar. 28, segundo tempo, placar de 1-1. Castilho tenta o gol para o time do Confiança. Aqui na lateral, há um passo da risca da grande área pelo setor canhoto. Castilho, entrada da grande área, rolou, Léo Pereira tirou mal, mas o Matheus Peixoto deu um bico na bola. Tirou de qualquer maneira. Rapaz, deu uma pichotada para trás o Léo Pereira, hein, Lupi? Tem dia que parece que é noite, né, Bolis? O Léo Pereira hoje não tá numa boa noite, não. Entrou faz pouco tempo, já fez uma falta quase pênalti, quase mandou contra o próprio Patrimônio. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site
site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Cauã enfia boa bola pro Pato. Entrada na grande área, vem embora Pato. Vem embora Macaca. Recolheu, dominou o pé direito, cruzou na área. Passa por todo mundo. Ele tinha duas opções. Não cruzou para absolutamente ninguém. A bola passou, é tiro de meta, Lupi. Sem nenhum problema para a defesa do Confiança, que apenas acompanhou a saída da bola. Foi a primeira participação do Pato no jogo. Tiro de meta para o Rafael Santos. Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Pintou. E pintou gol. Pinta na Saci, tem gol onde, Edu? O senhor me desculpa, é que o Alisson me deixa... Tamo junto aí, Edu. Pereira agora, não, sei como é que é. Pereira me desconcentrou de uma tal maneira, o senhor não queria saber. Ó, gol do Grêmio, PP de pênalti, em segundo tempo. Sport 1, Grêmio também 1. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Quase 30 minutos, Dauan, prende a bola, soltou por dentro para Luan Dias. Meteu na direita para Léo Pereira, tenta vir pro apoio, mas é combatido pelo Iago. Volta o jogo para Alisson, Alisson para Luiz Oyama. Se livra bem do marcador, que é a Vila. Ajeitou, recolheu, dominou, agora fica preso, encurralado, marcado por 3. Se livrou do primeiro, mas perdeu para o segundo. Iago entre as pernas do Oyama. Na sequência, acabou caindo o Matheus Vila. Foi para disputa. Ih, rapaz, foi para disputa por ali, empurra daqui, empurra dali. Na disputa ali o Luan Dias, o árbitro já está com o cartão na mão. E mostra para o jogador da Macaca, Lupi. Tem a 15, o Luan Dias também estava pendurado, está fora do jogo contra o Cruzeiro. Terça-feira no Moisés Lucarelli, a falta em cima do camisa 7, Rafael Vila. Falta já batida pelo Djalma Silva, falta o jogo para Mancini. Mancini empurra para Nirney, ajeita, domina do círculo central, com pé direito, bola rasteira, chega na ponta para Thiago Enes. Dá um tapa na bola, devolve para Nirney, troca passes no meio campo, time do Confiança. A Macaca todinha lá atrás. Luan Dias é o primeiro a dar o combate, acompanhado pelo Matheus Peixoto, encosta também Camilo. Abertura pela direita, de novo para o Thiago. Pé direito a bola, tenta o lançamento lá na frente para o Ari, que sobe, não acha. Sai do gol tranquilo, Igor Vinhas para fazer a defesa. Gleger Zorcin, 31, segundo tempo e o jogo. Fala aí, Gleger. A ponte piorou, né? A ponte piorou aí. Olha aí, vai lá. Saída errada do Alisson, vai lá para conferir e tirou. Tirou e recuperou para Macaca. Bola metida pelo meio. Carrega a bola Luiz Oyama. Fugiu o Pato na esquerda. Demorou uma eternidade, Oyama. Tem que tocar a bola, meu filho. Futebol é um jogo de rapidez, de raciocínio rápido. Demorou demais e acabou perdendo a bola. Diz aí, Gleger. Eu queria entender o que passa na cabeça do Alisson, né? Não é possível. Não dá para entender. O Léo Pereira, eu não gostei da substituição. Acho que ele tecnicamente é muito abaixo, né? E nós já vimos isso em 2 lances aí, quase comprometendo. E a ponte piorou, na minha opinião, viu, Bolis? Tomara que o Patinho aí, que entrou aí, tenha uma jogada de efeito, uma jogada de velocidade. Camilo sumiu no jogo, né? Tá aceitando demais a marcação, não consegue jogar, né? Parece que deu uma sumida na partida. Não sei se cansou, mas aparentemente não pega mais na bola e não evolui. E o Oyama, todas as vezes que pega na bola, ele perde ou erra o passe. É impressionante. Para mim, a ponte piorou. Tem que ficar atento para não tomar o segundo gol. Aqui sai para o jogo, a Macaco tenta sair com Alisson, com pé direito de volta para Igor Vinhas. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site, acesse luitex.com.br. Matheus Peixoto perde a bola, recupera a Luan Dias para Macaca, protege bem, se livra do marcador, que é Gustavo Castilho, ou Guilherme Castilho. Abertura na canhota para Lazzaroni, antes da risca no meio campo. Marca pelo Iago, encosta também o Vila. Dauan empurra de primeira para Luan Dias. Tenta uma finta, foi facilmente desarmado. Recupera Ari Moura para o time de Confiança. Tentou a tabela com Reis. Chega bem na cobertura, faz o corte o Alisson. Na sequência o Pato vai no corpo do Matson, que caído no gramado já pediu alteração. Fez aquele sinal. Aquele sinal que todo mundo conhece, viu, Lupi? Aquele sinal com os dedos, né, pedindo a substituição. E daqui a pouco, 2 mudanças também no Confiança. Uma é o Matson que vai embora. Aqui carrega a bola Iago para o time do Confiança, entrada na grande área, empurrou para Silva, Silva dominou de Djalma Silva, tentou levar para o fundo, balançou para cima do marcador, ainda ele parou, prendeu, olhou, pensou, pé esquerdo, levantou, cruzou no segundo pau, para o Ari Moura, entrada na grande área, deixou para o Thiago, Thiago recolheu, dominou, tentou a finta para cima do Lazzaroni, invadiu a área, chega bem na cobertura da Dauan, recolhe, leva a bola para a linha de fundo, empurra para Lazzaroni, tem tirada aí, ele tira de qualquer maneira com a canhota.
Tentou, Matheus Peixoto. Vai brigar entre dois marcadores. Nirley cortou, já foi seguro. Matheus Peixoto, falta para cima dele. E merece cartão zagueirão do Confiança, hein, Lupi? Se você falou, o cartão tá confirmado. Pro Nirley, camisa número 3, fez a falta. Parou o contra-ataque da Macaca em cima do Matheus Peixoto. Matheus Peixoto sofre falta e daqui a pouco confirma as alterações do Confiança. Ponto 10 Restaurante, agora com WhatsApp direto para o seu pedido delivery no 19 97410 6068. Receba em casa a melhor pizza de Campinas. Peça pelo WhatsApp 19 97410 6068. O delivery do Ponto 10 Restaurante entrega para você. 35, quem sabe agora o torcedor da Macaca acredita. A Macacada reunida. Na bola parada, a Ponte pode marcar o segundo. Antes, vamos com as alterações no time do Confiança. Quando começa a chover e chover forte aqui na região do Complexo Jorge João Saad. O jogo está parado. Está chovendo forte. O Lupe trouxe o guarda-chuva, Lupe? Sim, a Japona também. Tem falta brigosa para fazer a cobrança. Macaca, Camilo, fechadinho na área, tira o zagueiro, a sobra ficou para Luan Dias, boa jogada, mas o Arthur já marcou uma irregularidade. Marcou o pé alto do Luan Dias, foi isso? Marcou o pé alto do Luan Dias, jogada perigosa do meio atacante da Ponte Preta, na tentativa de colocar a bola para o fundo da rede do Confiança. Sei não, hein? CH, quero a sua opinião, a sua análise em relação a este lance, Carlos Henrique. E na dúvida, viu? Uma grande confusão. Aliás, eu nem sei o que ele marcou ali. Uma grande confusão. Só quero dar um detalhe aqui. No ar. 35 minutos do segundo tempo. Com as mexidas, com tudo que viu, a Ponte não tomou o segundo gol porque em duas oportunidades o Lazzaroni salvou em cima da linha. A Ponte não teve no segundo tempo nenhum chute a gol. Nem chute errado. Vou repetir, 35 minutos do segundo tempo e o goleiro Rafael do Confiança não sujou o uniforme. É brincadeira. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 36 minutos do segundo tempo. Série B Abezona, 30ª rodada, estádio Lorival Batista. Arena Batistão, Confiança 1, Ponte Preta também 1, Edu. Olha, é o seguinte, amanhã, 16 horas, tem América Mineiro e Chapecoense, 18h15, Guarani Figueirense, 18h15, CRB e Botafogo de Ribeirão. Na segunda-feira, fecha a rodada com Paraná e Brasil. Hoje o Náutico venceu o Náutico 1, Sampaio Correia 0. E aqui chove, hein? Se no seu bairro chove, manda pra mim, por favor, 97102-1493. Está chovendo aí? Então me diga, por favor. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado com toda a equipe de Carlos Batista. Tenta Macaca com Pato a Lazzaroni no meio do caminho, a bola foi desviada e foi embora. Pela linha de fundo, é escanteio para Macaca bater. Antes do escanteio, anote as modificações no Confiança. Thiago Enes foi embora, 15, Kaique Sá tá no jogo. 15, Kaique Sá tá no jogo. E o 2, Thiago Enes, foi embora. E o Castilho com a 8 foi embora. E o 18, Jefferson, também tá no jogo. Na Ponte, Luan Dias com a 15 foi embora. E 16, Yuri, também tá no jogo. Escanteio para Macaca bater, Lazzaroni pé esquerdo na bola, levantou para a boca do gol, toque de cabeça no canto, na trave, em cima da linha, o goleiro pegou! Incrível, esta bola não entra! No desvio de cabeça, ela triscou a trave, bateu na verdade no pé da trave, praticamente correu em cima da linha e ficou nas mãos de Rafael Santos por muito pouco. A Macaca com Wellington Carvalho não marca o segundo gol, Antônio Lupi. Lance que vai gerar muita discussão no pós-jogo, no jogo aberto com o Edu Pinheiro, porque a cabeçada do Wellington Carvalho pegou na trave direita e correu em cima da linha. O goleiro Rafael Santos fez a defesa. Eu tive a impressão que a bola passou, mas eu preciso confirmar. Vem Macaca, cruzamento para a área, Camilo tentou, brigou, voltou para Pato, Pato dominou, limpou, bateu, golaço! Gol! Da Ponte! Guilherme Pato, ou simplesmente Pato, tem a
19, estampada na camisa. Balão pra área, defesa tirou. Outro cruzamento pra área, defesa tirou mal. Ela sobrou pro Pato. Ele dominou, cortou o zagueiro e soltou a bomba no ângulo esquerdo de Rafael Santos, que pulou e nada pôde fazer. Uma paulada pro fundo do gol. É o segundo da Macaca. Vibra Guilherme Pato. Faz a festa, nação alvinegra. Pula, sai do chão. Vibra Macacada. O gol é de Pato. É o segundo da Macaca. 38, segundo tempo. Solte o grito. Grite comigo, nação alvinegra. Tá registrado na Arena Batistão. Guilherme Pato. Ponte Preta 2, Confiança 1, Rafael Santos. Não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Antônio Lupi. Mais uma jogada confusa no ataque da Ponte Preta. Um bate-rebate depois do cruzamento pela direita do Luiz Oyama. Ele mandou a bola para dentro da área. Jogadores do Confiança não conseguiram afastar. E o Pato teve sorte também no lance. Ficou de frente pro gol e mandou uma bomba. Pato, Guilherme Pato é o nome do autor do gol. Ele marca o terceiro gol dele com a camisa da Ponte, o segundo da Macaca no jogo. Tá no placar da Arena Batistão. Confiança 1, Ponte Preta 2. E para você ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter o Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue. Aqui, Gorvinha saiu mal do gol, voltou a sobra para Iago, linha lateral da grande área, dominou, cortou, limpou, fecha bem Léo Pereira. Volta a sobra, recupera Pato, na sequência falta. Sem bola do Iago, vai tomar cartão Antônio Lupi. Cartão para o camisa 10 da equipe do Confiança e anote aí mais uma modificação do técnico Daniel Paulista. 5, Madison com a 5 tá fora, 19, Bruno Paraíba tá no jogo. Eu dizia sobre o Café Moraes, para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 32417229. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 41 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes há pouco. Guilherme Pato. Ponte Preta 2, Confiança 1, Edu Pinheiro. Ponte, nesse momento, nona colocada, tá indo para 43 pontos. Em Mogi das Cruzes não está chovendo, calor danado, isso aqui, o 26,83. E diz aqui, essa macaca ainda me mata do coração, mas sou apaixonado por ela. Assinado o final 17,53. Detalhe... O detalhe no ar da Bandeirantes. Fábio Moreno recebe cartão amarelo, treinador da Ponte Preta. É o segundo dele, rapaz. Se tomar mais um, cumpre suspensão igual os jogadores. Glegerson, detalhe, esta saída há pouco do Igor Vinhas, essa sim causou calafrios no torcedor da Macaca, hein, Gleger? Tirou o olho da bola, né, Boles? Tirou o olho da bola, acabou errando o soco. Essa bola é pra segurar, né? Ele saiu totalmente inteiro no lance, mas aí acabou tirando o olho da bola, foi dar um soco errado. Vai lá, Boles. Vem a equipe do Confiança, lançamento para Bruno Paraíba e saiu bem o Igor Vinhas. Parou na frente do atacante que não teve como finalizar. Ele até ameaçou sair, ficou parado e fez a defesa para Macaca. Agora ele saiu bem, né, Lupi? Diferentemente do lance anterior, todo atrapalhado, o Igor Vinhas agora fez bem, impediu a finalização do atacante do Confiança. Vá conhecer a loja 1900 Mais, a nova loja da Macaca, mais bonita e com uma infinidade de produtos licenciados para presentear quem você ama neste Natal. Aberta amanhã, domingo, das 9h30 às 16 horas. Na loja 1900 Mais tem vários presentes com preços que cabem no seu bolso. Vestuários, confecções infantis e uniformes oficiais masculinos e femininos. Fica ao lado do portão principal do estádio Moisés Lucarelli. Acesse o site 1900mais.com.br. E a loja 1900 Mais já com uniforme 3 da Macaca. Uniforme que acabou de ser lançado. E aqui vem o time do Confiança. Cruzamento para a área. Bruno Paraíba não dominou. Tira Alisson. Rebote fica para o Confiança. O tiro para o gol. No meio do caminho quem desviou foi o próprio jogador do Confiança. O desvio. A bola acaba saindo à esquerda. Foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. E desabou todo mundo da defesa da Ponte. O Wellington Carvalho agora já está de pé e o Igor Vinhas também caiu. A bola desviou no 19. O
19, isso, Bruno Paraíba, que acabou de entrar no jogo. A Macaca tem tiro de meta e o Igor Vinhas não tem pressa nenhuma. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Tem ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. Na Avenida Alberto Medaljon 303, no Jardim São Teodóxia, em Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado. A Macaca com Guilherme Pato marcou o segundo, está na frente a Macaca CH. Eu achei muito interessante o cruzamento do Luiz Oyama. Você se lembra disso? Ele deu um cruzamento e chutou a bola. Um balão, né? Parecia um field goal, falando no futebol americano. Aí do outro lado teve uma disputa com o Camilo, aí a bola foi para o meio da área ali, uma grande confusão e o Patinho fez o gol para livrar, por enquanto, hein? Livrar a cara da Ponte. Eu falo por enquanto que se continuar... Se eu sou o técnico nesse momento, eu tiro o Alisson para tentar manter esse resultado. Porque manter o Alisson dentro do campo é uma grande temeridade. Ele está completamente fora de si. Porque ele não joga só isso, mas ele está ansioso, nervoso, com as pernas trêmulas. Ele não pode ser jogador titular da Ponte. Bota qualquer um aí. Mas de qualquer maneira, vamos torcer para que a Ponte suporte esse momento aí, vença o jogo, mas foi uma das piores partidas que eu assisti na Série B. Os dois times que estão em campo praticam seguramente um dos 5 piores, nesse momento, jogos do Campeonato Brasileiro. Esse Confiança é fraco e a Ponte é fraca também. Mais 6. Vamos até 50. Exagerou, Mineiro. Vamos até 51 na Arena Batistão. Placar de 2-1 para a Macaca, que precisa assegurar esse resultado para seguir viva. Viva na luta pelo acesso. Vai diminuindo a diferença por quarto colocado, o Juventude. Vai caindo para 6 pontos. O Juventude já jogou e venceu. Já jogou e venceu. Campeonato extremamente equilibrado. Vem para o campo ofensivo, Macaca com Yuri. No comando, passe de novo para ele, foi do Lazzaroni. Afasta, tira de qualquer maneira de lei. Era volta no rebote para Reis. Reis recolheu, dominou, chegou por trás. Dauan cometeu a falta. Antes da risca no meio campo, o jogo está parado, Lupi. Falta do Dauan, o Confiança tem pressa, perde 2-1. Falta já batida, domina Kaique Sá pela direita, tentou passe para Reis, corta no carrinho Lazzaroni. Era volta no rebote para Kaique Sá. Com o pé direito, volta o jogo para Nirley. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Já já o jogo aberto na Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. E na sequência, todo o segundo tempo de Internacional e Palmeiras. Brasileirão com a Bandeirantes São Paulo. Diga. Eu confirmei cartão amarelo para o Wellington Carvalho. Deixa eu ver aqui, Lupi. Não, na minha papeleta não. Então pode confirmar porque teve. Ele era mais um que estava pendurado e não fica à disposição de Fábio Moreno para o duelo contra o Cruzeiro. Será que vem Alisson de novo? Alisson. O Luizão tá no banco também. Não, deixa. Tá. Vamos seguir. 47, senão é do Pinheiro, cai da carteira. 47, vem bola no time do Confiança com Nirley. Nirley abre para Kaique Sá. Ele empurra por dentro para Arimboura. Deixou curtinho, passe para Reis. Reis voltou para Nirley, fechadinho a Macaca. Trava tudo lá atrás a Macaca. 2-1, a Ponte Preta na frente, há pouco o Pato marcou, resultado que vai garantindo a Macaca a vitória. Recupera a Ponte com Yuri, Yuri abriu na ponta para Matheus Peixoto, volta o jogo para Lazzaroni, que tira de qualquer maneira, na verdade foi um chutão, mas que deu certo porque o Camilo vai brigar. Aí faltam pernas para o Camilo, ele insiste, mas comete a falta, para cima do Djalma Silva. Camilo vai lá, toca a bola para fora, já com o árbitro tendo apitado. Para sorte não recebeu o cartão. Quem está indo para a área, o Mancini. Mancini virou centroavante. Nirley tem a posse de bola, 47, quase 48. Vamos a 51. Finalzinho de jogo dramático para Macaca. Na Arena Batistão. Bruno Paraíba vem buscar. Volta o jogo para Djalma Silva. Enfiou o bolão na ponta para Reis. Reis recolheu, dominou, evita a saída pela linha lateral. Léo Pereira na marcação, dobra também Luiz Oyama e arranca escanteio. É escanteio para o Confiança bater. E o Reis já pega a bola, tem pressa. A bola pegou por último no Léo Pereira, não deixou ali sofrer o drible. E o Confiança tem pressa.
cobrança. Reis 11 na cobrança do escanteio. Escanteio para o time sergipano cobrar aqui pela esquerda. Vem para a bola Reis. Pé direito, levantou, cruzou. Igor Vinhas saiu do gol, dá um soco na bola, voltou para Kaique Sá. Jogou para o meio da área. Igor Vinhas de novo sai, dá um soco na bola, manda para fora. Fechava perigosamente Nirley. Um soco na bola de Igor Vinhas, mandando para fora Antônio Lupi. E o Igor Vinhas pediu a falta no segundo lance, onde ele colocou a bola para escanteio do Bruno Paraíba. Foi nada, hein? O árbitro não marcou e o Ari Moura, com a 23, está na cobrança do escanteio. Ari Moura vem para a bola, quase 49, pé esquerdo na bola, levantou, fechado na área, passa por todo mundo, última a fechar, foi Djalma Silva. Vai embora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. Até tentou correr ali o camisa número 6, né, o Djalma Silva, mas não conseguiu. Reis reclama bastante. A Ponte não tem pressa. Igor Vinhas tem tiro de meta. Tá pertinho para vencer o jogo. Diga, Gleger. Só um detalhezinho, né? O Igor parece aparentemente que tá faltando confiança para ele, né? Muito soco na bola. Saída que dá para segurar. Tem bola, o segundo lance agora. O primeiro não, né? Mas o segundo segura, né? Tá faltando um pouco de confiança. A gente percebe em alguns lances, né? Que realmente ele precisa, no aspecto técnico, melhorar. Se vê aquele erro que ele cometeu, poderia ter ocasionado o gol do Confiança. Então tem que estar atento com isso. Tá faltando confiança para ele, viu? Tenta o time sergipano pela canhota com Iago, lançamento do Reis, corta bem Léo Pereira, volta no meio campo para Reis, recomeça para o Confiança com Kaique Sá. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. 50 minutos. Entramos no minuto final na Arena Batistão e o time de Confiança tem falta para fazer a cobrança, Antônio Lupi. Tive dúvidas na marcação da falta, acredito que o jogador da Ponte foi na bola, mas o árbitro disse que não. É falta para a equipe do Confiança, vem mais uma bola na área da Macaca. Tem falta perigosa para bater. Tem falta o time da casa, o time do Confiança com Ari Moura. Levantou na entrada da grande área, tira Camilo. Ela volta para Ari. Ari recolheu, dominou agora por baixo. Tenta a finta para cima do marcador que é Yuri. Soltou na ponta para Kaique Sá. Toca na bola, Camilo tá sem goleiro, mas o árbitro marcou a falta. O goleiro estava lá na área para cabecear, viu, Lupi? E deixou a meta aberta. O Camilo já estava indo em direção ao gol, mas o assistente de número 2, o Frederico Soares Vilarinho, pegou o toque de braço na mão do Camilo. Mais uma bola aérea levantada na área da Ponte. Pode ser o último lance do jogo. É o último lance. O goleiro foi para a área. Olha o cruzamento para a área. Subiu, tirou no primeiro pau a defesa. Ela vai saindo pela linha lateral. O árbitro vai terminar o jogo. Vai terminar e acabou. Apita o árbitro. Termina o jogo na Arena Batistão e deu Macaca. Foi difícil, foi uma vitória suada na raça, mas a Ponte vence uma partida importante e segue viva na briga, no sonho pelo acesso. Vence o jogo, sobe a 43 pontos. Ponte Preta 2 em campo para mostrar o seu valor, faz a festa nação alvinegra. Pro Confiança. Na sequência vem aí o jogo aberto na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol é do Pinheiro. E atenção, torcedor da Macaca ouvindo a Band, eu tenho uma surpresa, hein? Eu já vou falar mas vou explicar depois. Eu tenho uma camisa da Ponte aqui. Como é que eu vou sortear? Já vou explicar. Fique conosco, por favor. Antônio Lupi, 2-1 para a Ponte. 2-1 para a Ponte, graças a Guilherme Pato, que inclusive tô vendo aqui, ó. É ele quem está indo em direção ali para a entrevista e é ele quem vai falar a respeito do gol que deu a vitória para a Ponte Preta. Terceiro gol do Pato. Foi bonito, pegou um chute forte, só não foi mais bonito do que ele fez contra o América, que foi de calcanhar. Mas o Pato fala da vitória e do gol que ele marcou e que ajudou e muito a Ponte Preta a conquistar os 3 pontos, quebrando uma sequência de 3 resultados negativos. Falou, né? A gente sabia que o momento não era fácil, mas a gente estava preparado porque sabia que uma hora a bola ia entrar e a gente ia achar o caminho das vitórias, né? E fiquei muito feliz aí por ajudar meus companheiros, fazendo mais um gol
e só agradecer a Deus mesmo. Esse, o Pato que veio do Internacional por empréstimo, né? Tem contrato até o final da Série B. Ele ainda tá falando mais um pouquinho. Coisa, né? Dedico meu gol à minha mãe, que vem passando por um momento difícil devido a um câncer de mama. Dedico o gol a ela, porque ela é uma mulher que merece, uma mulher guerreira e representa muita coisa para mim. É a dona Janete, né, que passa por esse momento difícil, a mãe do Pato passa por esse drama, né, familiar, ela que tenta superar aí um câncer de mama. E o Pato, mais uma vez, foi assim quando ele marcou o gol contra o Figueirense, contra o América e hoje também dedicando à mamãe do Pato, que ela tenha muita saúde, muito sucesso nessa recuperação. Volto com você, Edu! Olha, é o seguinte, o Moisés fez 1-0 para a Ponte, a 29 do primeiro tempo. O Confiança empatou aos 44 com Mancini, filho do Wagner Mancini, técnico hoje do Corinthians, 1-1. E o Pato marcando a 37 do segundo tempo, depois um lance muito polêmico, uma cabeçada do W. Carvalho, entrou, não entrou, mas na sequência a Ponte fez 2-1. E diz aqui o Crisley, Pato é elemento surpresa, vocês precisam compreender. Daqui a pouco o craque Sulina, hein? Daqui a pouco vamos eleger aqui o craque do jogo da Churrascaria Sulina. E eu vou explicar como é que vai ser o sorteio da camisa da Ponte. Hoje vai ser no jogo aberto. Oi, CH, 2-1 a Ponte venceu, terminando com Alisson e Luan Pereira e Léo Pereira. Um jogo, o mais importante, efetivamente, é que a Ponte venceu a partida por 2-1. Foi um gol achado, mas vale também. Foi um cruzamento do Oyama, a bola ficou no bate-rebate, enfim. Valeu pelo resultado, mas o futebol... O Fabinho tem estrela, né? Tá começando bem o trabalho, ganhou uma partida, né? É uma partida que a tendência é trazer mais confiança para o time, mas falta muito, né? Para a gente chamar de um bom trabalho, o time tem que estar mais organizado, mais atento, mais concentrado. Defensivamente foram erros absurdos, mais por conta da escalação do seu Alisson, que foi escolha do Fabinho, essa vai para a conta dele, não é? Mas o Lazzaroni não joga mais ofensivamente o mesmo futebol. Nós vimos hoje o Camilo muito marcado, Neto Moura mal, Luiz Oyama também entrou mal. Dauan é aquilo que a gente já sabe, né? Enfim, só dá para acreditar e achar algo positivo pelo resultado. Agora, o jogo foi uma das piores partidas que eu assisti na Série B. Esse Confiança, ele corre muito risco de rebaixamento. É um time que está na reta final jogando mal e está perdendo os jogos. E a Ponte foi lá e ganhou o jogo, chegando a 43, mais próximo do objetivo para permanecer na Série B. Com esse futebol, eu não tenho coragem de dizer nada sobre G4 falando de Ponte Preta, porque as coisas... Quem assistiu o jogo sabe o que eu estou falando. A Ponte deu um chute no segundo tempo, que foi o lance do Pato, e nada mais. Teve o lance lá no segundo tempo de uma bola tirada em cima da linha, aliás, foram duas na sequência. Isso faz parte do jogo. Gol de bola parada, jogar na retranca, jogar no contra-ataque, tudo isso faz parte do jogo. Mas, de novo, eu assisti uma Ponte sem alegria, sem organização, uma Ponte que joga se não for o pior futebol de toda a Série B, está entre os 5 piores. E eu coloco Confiança nesse balaio aí de times que estão jogando numa reta final de campeonato, no momento decisivo, futebol muito pobre. Eu gostei do resultado, mas lamento profundamente, porque esse time foi e é uma grande decepção nesse campeonato, Edu. Na bucha, W. Carvalho levou terceiro. Terça-feira tem um Cruzeiro aqui. Juan Renato fica à disposição. Como é que ficaria a dupla de zaga? Não precisa responder agora. Tem direito a pensar um pouco. Eu tenho direito? Não, o CH. Ah, o CH. O CH tem direito a pensar um pouco. Acho que não dá para ele responder. Tudo ou qualquer menos o Alisson. Perfeito. Tudo é Léo e Luizão. Ou vê outro lá que tem na... Alisson não. Pelo amor de Deus. Vamos lá, 2-1 venceu a Ponte e já vou explicar a camisa, hein? A camisa valendo uma camisa da Ponte. Vamos lá, Jorginho, 2-1 venceu a Ponte. O jogo foi horroroso tecnicamente, né, Edu? Muito ruim e assim, o que importa, claro, é o resultado. Independente, né?
A gente via um futebol pobre apresentado por ambas as equipes, né? Os goleiros praticamente que não trabalharam, o Igor Vinhas um pouco mais em algumas bolas alçadas na área, mas defesas milagrosas, né? Participações em lances decisivos, muito pouco. Teve aquele lance do Lazzaroni também, que é bem provável que vença aí como a defesa do jogo, porque não teve outra, né? E foi um lance de muita felicidade, garantindo aí o resultado, no caso o empate, e aí ocasionando a vitória da Ponte naquele gol bonito do Pato. Entrou muito bem o Patinho, gostei da movimentação, mas assim, o problema é que a gente sempre fala isso, né? Olha, o Pato jogou bem, merece a titularidade. Aí vem o Pato na próxima partida titular e as coisas não acontecem. Então, o time da Ponte é muito isso. Né? É muito isso o time da Ponte. Você vê o Luiz Oyama, recuperou a posição titular. Aí o Dauan foi pro banco. Todos nós aqui concordamos. Opa, não, beleza, tá, o Oyama tá jogando bem. Aí começa a jogar mal. Aí sai o Oyama, entra o Dauan novamente. Então, a Ponte não tem, assim, não dá pra dizer, olha, esse cara na Ponte é titular absoluto. Não dá pra dizer. Né? Você vê, olha, o Juan Renato tá suspenso, volta na próxima partida e assim, será que ele vai ser titular? Né? Será que o Luizão, que estava no banco, inclusive, vai ganhar uma oportunidade como titular novamente, que era titular do time? Então isso aí dificulta demais o trabalho do treinador, né? Um time instável demais. Você vê o Neto Moura hoje mal na partida, né? Apático, não conseguindo chegar, não conseguindo ajudar. O Camilo, que é o jogador mais importante, no segundo tempo se escondeu, né? Pô, apareceu muito pouco. Pô, um jogador com a qualidade do Camilo tem que estar toda hora com a bola no pé, tem que chamar a responsabilidade toda hora. Pô, tá ruim pra sair jogando lá? Vai lá no meio dos dois volantes lá, pega essa bola e vem articular o time. Então tá faltando personalidade pro time da Ponte. Venceu, 3 pontos, importante, respira, né? O Fabinho é um cara que eu disse, tem visão de jogo, ele fez umas mexidas no time ali, as coisas deram certo. Teve um momento que fui chamado pelo Bolis, olha, a Ponte piorou. Porque o seu Léo... É duro, né? Você vai tirar o Apodi e colocar o Léo Pereira, aí é complicado demais, né? E a gente viu o que ele fez, né? O Luiz Oyama entrou errando muitos passes. A Ponte não conseguia evoluir. Tanto que o cruzamento que ele deu lá na hora do gol do Patinho, lá, ele deu um chutão pra cima, né? E, claro, deu certo, ótimo, beleza. Mas assim, você não vê produção, você não vê um time de qualidade. Você não vê uma bola no chão, triangulação, jogada ensaiada, jogada de saída de bola. Nós não vemos isso na Ponte. Não tem isso. E para você ter um time competitivo, você precisa ter. Tudo bem que a Ponte enfrentou aí o Confiança, que é a 4ª derrota consecutiva agora, mas não dá, né, Edu? A gente percebe que, pô, um time frágil, que é o time do Confiança, e o time da Ponte tecnicamente melhor. Mas as coisas não acontecem, né? Não evoluem, né? Olha, tem um detalhe positivo, eu gostei. Assim, ó, claro que tem que melhorar muito, né? Mas eu gostei pelo menos na movimentação. Aliás, nós falávamos aqui, né, do in-off, o Luan Dias entrou bem. Ele tentou, buscou, né, fez a jogada lá do primeiro gol, né, buscando, correndo, ajudando, lutando. É esse o perfil que a Ponte precisa ter de todos os jogadores, né? Eu gostei, não vou negar não, gostei da participação do Luan Dias. Claro que tecnicamente precisa evoluir muito, mas pelo menos na disposição, né, na evolução de jogadas, tentando, buscando, ajudando na marcação. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Então, claro, tem muita coisa para melhorar aí o Fabinho, Edu, mas o mais importante de tudo é que volta de Sergipe com os 3 pontos na bagagem. E isso é o mais importante. Nesse momento, para a Ponte, pontuar é o mais importante. E aí, com a confiança, né, com a autoestima renovada, as coisas podem acontecer aí na sequência. Mas vamos ver, no próximo jogo aí, eu tô achando, viu, Edu, que nós vamos ver aí na zaga Alisson e Juan Renato. Escreve aí, anota aí, depois você me fala. Tá aqui, 21:06, Greger falou que é Alisson e Juan Renato. O negócio é o seguinte, meus amigos, o critério da camisa, o sorteio, como é que vai ser? Hoje vai ser pelo WhatsApp. Vai ser pelo WhatsApp, mas eu vou precisar de um favor de vocês. Só vai concorrer à camisa quem colocar o nome e o bairro, nome ou a cidade. Qualquer outro comentário que não seja isso, já não entra no sorteio. Porque eu sei que estando o seu nome,
E o bairro, eu sei que você está querendo a camisa, está concorrendo. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. É uma camisa da Ponte, uma camisa branca. Você vai retirar na loja 1900 mais, lá do Majestoso, a partir de segunda-feira, tá bom? 11h30, a partir de 11h30. Então manda o seu nome, quando entrar a vinheta aqui anunciando o jogo aberto, já tem gente mandando muito obrigado, mas não está concorrendo. Não tá, é só quando entrar a vinheta, eu vou marcar aqui 21, 21h07, sei lá, 21h08, 21h09, entrou a vinheta anunciando o jogo aberto, é a partir dali que está valendo nome, só nome e o bairro, nome ou cidade, valendo uma camisa da Ponte. No final, lá para as 10 horas, 5 para as 10, a gente faz o sorteio, tá bom? Nosso muito obrigado. Alô, Ribeirão, AM 1270, muito obrigado, Ribeirão. Obrigado aos ouvintes da AM 1170 Campinas, no Facebook, no YouTube, nas redes sociais. Nós vamos seguir. Vem aí o jogo aberto, final, Confiança 1.2. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais econômico.